Fala, meu povo, eu sou o Guigo, tudo bem? Eu tô bem! Sejam bem-vindos a mais um Não Pode? Pode Sim! Aqui no canal Fora da Casinha. Desde já eu peço para vocês deixarem o seu like aqui embaixo, compartilhar o vídeo com quem vocês gostam e não deixe de seguir o canal para acompanhar todos os vídeos que rolam aqui. E não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. Sendo uma das vozes mais poderosas da comunidade trans no Brasil, a palestrante, atriz, professora, autora e dubladora Maite Schneider trabalha com direitos humanos desde 1990. Só em 2022, ela realizou nada menos que 726 palestras sobre diversidade, somando milhares e milhares no decorrer de toda a sua carreira. Vencedora do Prêmio Viva 2020, recém-vencedora do Prêmio Top do IBEST, maior premiação da internet brasileira, embaixadora do RME, a maior rede de empreendedorismo feminino no Brasil, primeira profissional trans no LinkedIn Top Voice, mais de 2.000 empresas já confiaram no seu trabalho. Cofundadora do Transempregos e Integra Diversidade, fundadora do Somos Diversidade, parte do Comitê Consultivo de Programa Municipal de DST, AIS e da Frente Parlamentar pelo Direito das Pessoas LGBTQIA+, do Estado de São Paulo, já entrevistada por ninguém menos que Jô Soares. Seja muito bem-vinda, Maite Schneider! Cheers, cheers, cheers. Por favor. Saúde, saúde, saúde. Gente, essa pauta inicial, fala, cara, eu preciso resumir tudo que a Maite fez, não tem como, porque você é uma profissional tão multifacetada, com tantas faces, que ficou muito difícil de conseguir condensar tudo num lugar só, mas eu acho que eu consegui dar um resumão. Meu amor, seja muito bem-vinda, tá sendo um prazer estar com você. Gente, eu perguntei pro Guigo ainda, quanto tempo que a gente se conhece, né? Daí ele falou 10 anos, eu falei, acho que é mais. Daí a mãe do Guigo falou, não, acho que é mais. A gente chegou à conclusão que é 13 anos, né? São 13 anos que a gente se conhece já. E a minha mãe já tinha ouvido falar muito de você. Eu falava incansavelmente sobre a Maite, né? Eles chegaram a ter ciúmes. Ah! Agora elas superaram, estão super amigas da que eu sobrei. E é sobre isso, gente. Agora a gente já fez um caminho direto, né? Mas é muita coisa, né, Gui? É muita coisa, porque eu acho que para pessoas, não só para pessoas trans, né, Gui? Eu acho que pessoas que estão fora do sistema, dentro desse sistema que a gente coloca alguns lugares como marcadores de ideais a serem conquistados, né? Como cor, como raça, como algumas idades, como um tipo de corpo específico. Eu acho que são pessoas que a gente acaba tendo que ir atrás de mais coisas, entende? Porque a gente sabe que o caminho vai ser mais difícil, né? Sim. A gente sabe que tudo vai ser um pouco mais tortuoso, ou pode ser um pouco mais tortuoso, por mais que você tenha educação, por mais que você tenha apoio familiar, que não acontece com a maioria das pessoas, principalmente trans, mas você sabe que precisa disso. Então, acho que essa busca, né? Eu sou uma pessoa, hoje a gente tá falando muito de lifelong learning, né? Deste aprendizado constante que a gente tem que ter. Ninguém mais vai formado só numa coisa. Você não pode ser médico só que entende de corpo, de medicina, né? Você tem que ser um médico que entende de inteligência artificial. Você tem que ser um médico que entende de como que você vai operar usando recursos da tecnologia para fazer operações, né? Que são cada vez mais detalhistas nesse sentido. Então, a gente vê que as profissões hoje em dia não basta mais você saber, eu vou ser médico e parei. Né? Você tem que estar sempre se aprimorando com as novas tecnologias e com o mundo, né? Esse mundo em construção. Agora, para essas pessoas que estão meio fora dessa curva, eu acho que esse lugar dessa busca constante desse lifelong learning, ele é muito presente, né? Então, acho que é por isso que eu fiz, né? Imagina, eu sou formada em massagista tântrica, né? Eu sou formada em depilação masculina. Eu criei a primeira clínica de depilação masculina em Curitiba, isso há 23 anos atrás, né? Eu nem se falava de depilação masculina, que era um tabu. Ainda é hoje em dia, mas que era muito maior do que hoje em dia ainda, sabe, Guigo? Então, eu falo tanta coisa que eu já fiz, né? Tua mãe tava até dizendo aqui pra mim, falando, nossa, você faz coisa, né? Eu falei, olha, né? Multifacetado. E eu sou uma escorpiana com ascendente escorpião e lua escorpião. Então, mais xereta do mundo, né? Então, eu vejo uma injustiça, eu falo, oi, cheguei. Né? Epa. Epa, não vai rolar, né? Então, eu falo que, resumindo o meu trabalho hoje em dia que eu faço, eu falo que meu trabalho é ensinar gente a não ter medo de gente. Esse é o trabalho que eu tenho em todas as frentes que eu faço, né, Guigo? É ensinar, é aproximar, porque a gente criou uma sociedade
que em vez de nos unir enquanto humanos, eu acho que elas acabaram nos afastando enquanto humanidade, né? A gente hoje em dia não sabe mais como lidar com o outro, né? Com a outra pessoa, né? E nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta. E aí você olha pro lado e fala, gente, como é que eu não sei lidar com a pessoa do lado, entende? A gente tem medo de lidar. Medo de causar um constrangimento, medo de não saber a palavra certa, a terminologia certa. Eu falava, gente, mas se não sabe, pede desculpa. Como é que a gente criou esses lugares, sabe? Onde a gente cria buracos ainda maiores dessa desigualdade, em vez de criar pontes nessas desigualdades. Então eu falo que o meu trabalho é justamente esse, ser ponte e ensinar a gente a não ter medo de gente. Então, eu acho que é por isso que eu faço de tudo, né? Porque eu sou daquela que lê bula de remédio e falo, gente, mas o que quer dizer esse termo? Deixa eu pesquisar. Vai no Google. Todo dia eu quero aprender uma coisa nova, sabe? Então, eu acho que é isso que me motiva, assim. Mas acho que pessoas que eu vejo que seguem um caminho meio parecido com o meu por conta de raças diferentes, ou idades diferentes, ou vieram com identidades e orientações diferentes, acho que são pessoas que sempre estão nesse lugar de tipo, eu quero, sabe? A gente vê que às vezes a pessoa acaba sendo o melhor filho, a melhor filha, o melhor estudante. E às vezes não é porque quer ser o melhor estudante, é porque, tipo, não, se eu não for o melhor estudante, vai ser mais difícil pra mim. Sim, e é preciso uma aprovação constante, né, do que a pessoa está ali para fazer. É isso. Né? Tá sempre tendo que se superar. A todo momento. A todo momento. Você não sabe se vai ter pessoas com você, se você vai estar sozinha, sabe? Em que momento que você vai precisar ter ferramentas e quando chegar este momento você vai ter que usar essas ferramentas. Então, eu acho que este lugar que todo mundo fala, né, dessa questão do multitasking, né? E eu falo, gente, a Nani People, né, que é a minha comadre, a Nani People, ela, minha vizinha, tudo, amiga de tempo de que eu mandava carta pra Nani. Eu conhecia a Nani People quando eu mandava carta, quando ela escrevia pra G Magazine que ainda. Legal. E ela me ligou um dia e falou, Maitê, não sei o quê. Eu falei, quem é? Nani People! E eu falei, Nani, que eu mandava carta. Mas a Nani tem uma frase dessa questão do multitasking que ela falou, isso é uma vantagem, né? Porque eu nasci Alexandre, né? Pra quem não sabe, eu sou uma mulher trans, o Guigo não falou, mas eu sou uma mulher trans que completa 52 anos agora, em novembro, né? Então mais um recorte agora desses, né? Porque a gente sabe que idade no Brasil ainda é um lugar muito distante. Mas a Nani People tem uma frase que ela fala assim, Maitê, que sorte a nossa sermos pessoas trans, né? Porque veja bem, né? Homem, ele só cresce até 3 anos de idade mentalmente. Depois ele só cresce em tamanho, né? Dentro das piadas que ela conta. Eu falei, mas por que isso? Ela falou, não, mas é porque o homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Se você chega para um homem e fala assim, olha, você tá lá na hora do sexo, do bem bom, você fala para ele assim, olha, você tá naquele vai e vem, não mexe, você fala assim, amor, me beija. Ele para de mexer, ele não consegue beijar e mexer. Entende? Então não é uma pessoa muito... Eu falei, gente, é verdade, então que bom que eu me livrei disso, né? Que bom que eu busquei parir a Maitê, né? Porque eu falo que hoje em dia eu nasci Maitê, me construí Maitê e hoje, né, aos meus 52 anos, eu acho que nem é Maitê, porque acho que até Maitê, né, Guigo? Com carinha de 30, né? Não é? Olha... Gente, me passa agora essa fórmula. Olha, eu não vou poder passar em público, porque, tipo, né, ela contém informações para maiores de 18, talvez anos ou centímetros, né? A gente não sabe de maiores de 18 o que seria. Mas a Nani fala isso, dessa questão multitask, que eu falo, olha, é verdade, né? Então acho que a gente começa a desenvolver outras, né, soft skills e hard skills, né, outras habilidades, assim, no nosso dia a dia, por conta de sobrevivência mesmo, né? Pra gente, tipo, olha, é isso, se eu não tiver isso, entende? Pra mim vai ser um pouco mais dificultoso, então... Mas eu sou uma pessoa que ama, eu sou muito curiosa, sou xereta, né? Eu quero descobrir, tipo, tem um buraco, eu quero enfiar o dedo, até hoje eu sou dessas coisas, literalmente eu quero enfiar o dedo, né? Eu acho muito incrível que você consegue preservar o lado menina Maitê. Então, conta pra gente aqui sobre o lado menina da Maitê. Como que foi crescer como uma mulher trans, numa época onde era tão pouco disseminado o tema na família, no colégio. O que ficou da menina Maitê e o que ela carrega? Puxa, é que a menina Maitê, né, imagina, eu nasci no começo dos anos 70, né, em Curitiba, né, então tudo muito difícil, porque você não tinha acesso à informação, você não tinha acesso a esse monte de livros, você não tinha internet. Gente, existia um mundo sem internet. Já existia um mundo sem internet. Nós fizemos parte dele, né? Não é uma lenda? Eu posso dizer que, literalmente, eu sou uma pessoa do século passado. Quantas pessoas vão poder dizer que são do século passado, né? Quem nasceu em 2021 possivelmente não vai conseguir nunca dizer isso, que é do século passado, né? Eu posso dizer que eu sou literalmente do século passado, né? Bem pré-histórica nesse sentido. Mas naquela época não tinha informação, né? Eu nasci, imagina, né? Classe média, estudei a vida inteira no Colégio Franciscano, que é o Colégio Bom Jesus em Curitiba. Eu sou filha do meio, então eu tenho um irmão mais velho, que é o Guilherme, uma irmã mais nova, que é a Sabrina. Então eu sabia que ser menino era ser como meu irmão.
que ser menina era ser como minha irmã. Então eu sempre soube que eu era meio que um ET, porque eu falava, gente, por que eu me identifico com as coisas da minha irmã? E não tinha uma explicação, porque não tinha, tipo, eu sou trans, né? Porque hoje em dia você bota no Google, tipo, eu me sinto assim, eu me sinto não sei o quê, é capaz de aparecer o meu endereço, tipo, ligar pra Maitê, o telefone é esse. Então, não que seja mais fácil, mas já tem caminhos a serem percorridos, né? A gente tem é diferente, o acesso à informação é diferente, né? Isso faz com que você não se sinta tão fora dessas caixas, né? Você se sinta parte de algum grupo, parte presente, pertencente de algum grupo. Na minha época era muito difícil. Então não era a construção de ser menina, Maitê, mas eu entendia que, tipo, não sou menino, e meu pai vivia dizendo, tipo, mas você não é igual a tua irmã, você é igual ao teu irmão. E eu não entendia. Lógico, quando eu era criança, era tudo muito mais permissivo, porque crianças brincavam da mesma coisa, eu, meu irmão e minha irmã. Eu só percebi algumas diferenças entre minha irmã, quando era criança, e com meu irmão, quando ia pra festa. Que daí minha irmã colocava o vestido e meu irmão colocava o terninho. E daí eu ia ter que colocar o terninho. Né, quando ia cortar o cabelo, e eu não queria cortar o cabelo, né? Eu usava na época o cabelo que chamavam de juruna, né? Que era do índiozinho, né? Que era assim, que eu usava aquele cabelinho assim do índiozinho, que eu adorava aquele movimento. Eu também! E que tinha aquele movimento do cabelo, tudo tal, né? E eu gostava dele, de franjinha, que era quase como se fosse uma panela que você colocava e ficava assim, eu ficava, ai, olha, né? O movimento, não sei o quê. Então eu só sabia desses lugares. Agora, quando começou a ficar a adolescência, começou a ficar tudo muito mais difícil, né? Então, este lugar da menina Maitê, do que sobrou, é difícil de explicar. Porque não era muito da menina, entende, Gui? Era um lugar do tipo, tinha um estranhamento de eu não achar parte que era de lugar nenhum, né? Prova disso é que minha primeira tentativa de suicídio foi com 13 anos de idade, depois eu tento suicídio chegando em 15 anos de idade, por não me sentir parte de algum grupo, por não conseguir me enquadrar nem nessa construção do que é ser homem, do que era tido como ser homem naquela época, porque já mudou bastante, inclusive meu pai, com os ditames internos e tudo, e do que era ser menina. Né? Agora, quando veio a adolescência, que daí vem a questão hormonal, tudo começa a ficar muito mais à frente, sabe, Guigo? Porque você começa a ver os pelos crescerem. Minha irmã tem a primeira menstruação dela com 12 anos de idade para 13, eu não tinha, e tinha 2 anos a mais que ela. Eu falei, epa, então o que meu pai falou era verdade. Eu não sou Porque até assim. então eu achava que aquele pênis que eu tinha ia cair. Entende? Eu achava que era, mas em algum momento eu vi uma fada e plim, né? Que ia acontecer uma mágica. Ia se transformar. E não acontecia. Toda essa confusão. E daí, quando eu via que era igual ao que meu pai disse, entende? Eu comecei a ver esses caminhos tortuosos, entende? Então, eu acho que essa percepção do que a menina viveu, entende? Era muito do tipo do que era estranho, que eu acho que todo adolescente tem, né? Acho que todo adolescente sente um pouco isso, né? Porque é um corpo estranho, né? Tá nascendo coisas novas no teu corpo, tem desejo, a parte hormonal, essa não identificação com o teu pai, com tua mãe, que muitas vezes você acha que eles estão querendo fazer e a gente acha que pai e mãe é super-herói, sabe tudo. E eu já vou dizer, pai e mãe não sabe tudo. E tá tudo bem. Mas a gente acha que pai de olhar pra gente, mãe de olhar pra gente, vai simplesmente saber a melhor coisa. E pai e mãe, mesmo querendo o melhor pro filho, pra filha ou pro filho, erra. A gente vê eles como erra mitos, querendo acertar, né? Não vem com manual de instrução, que cada um, você tem 2, né, amiga? Você vê que é diferente. Mesmo parecendo a mesma forma, você fala, gente, olha que lugares diferentes. Mesmo com a mesma criação, mesmo colocando no mesmo colégio, mesmo parecendo que estão seguindo o mesmo caminho, né? É exatamente essa mesma criação que às vezes atrapalha. Muita. Né? Porque são pessoas diferentes. Diferentes. E a gente quer tratar com essa formulazinha pronta da execução da coisa. Então, essa construção de ser menina, né, Guigo, pra mim, ela veio muito mais tarde, entende? Por isso que eu falo, por isso que talvez eu esteja com 52 anos parecendo adolescente de 15, porque, tipo, eu acho que eu tô neste lugar, né? Tô em todos os aplicativos, né, gente? Inclusive, né? Tô no Tinder, tô no Happn, tô aí, agora entrei no Bumble, né, gente? Então, estou solteira há 7 anos em São Paulo, já vamos fazer aqui uma divulgação. As redes sociais da Maitê estão aqui abaixo. Tudo bem? Vamos fazer uma divulgação. Inclusive, nós vamos fazer um reality show, igual da Paris Hilton, que teve o My Best Friend, mas vai ser pra namorado. Pra namorado. O namorado para Maitê. Mas antes, Guigo, Cássio, que tá aqui, vão fazer uma pré-seleção, porque eles já sabem mais ou menos o que presta e não presta. Faz uma pré-seleção, a gente manda pra nossa mãezinha em conjunto aqui, daí já vai chegar pra mim as coisas mais direcionadas de tudo isso, né, Guigo? Então, dentro dessas construções, eu acho que tudo pra mim foi mais tarde. Essa percepção da Maitê menina, eu acho que veio quando a Maitê já era adolescente, né? A adolescente tá chegando agora que eu tô nessa fase mais adulta, entende? Tudo tem um delay na minha vida, não é no tempo certo das meninas cisgêneras, entende? Então, essa é a minha percepção, eu acho que tem esse tardar nessa busca de tudo isso. Né? Você falou das brincadeiras, né, Maitê?
Eu tenho uma informação de que você, quando era escoteira, você plantava flores em volta da sua barraca. Qual era a repercussão de tudo isso? E que tipo de brincadeiras você tinha? Porque você falou que a menina surgiu depois, né? Só que você também, com certeza, não tinha brincadeiras de meninos, porque brincadeira de menino não planta flores em volta de uma barraca. É que eu não sabia. Pra mim não tinha muito o que era brincadeira de menino e menina. Sim. Como eram 3 irmãos, era todo mundo brincar das mesmas coisas, né? Uhum. A gente sabia que tinha algumas coisas que meu irmão podia e que minha irmã não podia. Como ficar até mais tarde na rua. Brincar de algumas coisas que fosse tipo futebol, minha irmã não podia. Mas se fosse caçadora, ela podia, né? Se fosse aquela coisa de tacar bolinha queimada, que chamam aqui, eu acho, né? Que era o caçador. Eu amo Podia, essa brincadeira. né? Ai, eu acho violenta. Eu Gente, porque amo. O povo é muito cruel, o povo desce os sarrafos, gente. Eu Tal, falo, ai, tal. gente, você não sabe brincar. Mas enfim, né? Minha irmã fez, não era escotismo, mas lobinho, entende? Então eram brincadeiras muito próximas, né? Mas, por exemplo, eu não podia fazer balé que minha irmã fazia. Então, quando meu pai viu essa diferença, isso começou já quando eu tava com 6 anos de idade, no Colégio Bom Jesus, Uhum. chegaram pra mim e falaram, me colocaram no meio de uma rodinha, tava saindo do pré pra primeira série, me colocaram no meio de uma rodinha, começaram a bater palma e me chamar de Mariquinha. Eu não sabia o que era Mariquinha, porque não tinha, que nem eu falei, internet, que você, vou dar um Google, Mariquinha é bom ou ruim. Eu achei que era uma coisa boa, porque eram todos o que eu achei que eram amigos e amigas minhas, batendo palma e falando Mariquinha, Mariquinha. E veio todo mundo do colégio, do Bom Jesus, em volta, me chamando de Mariquinha. E eu fiquei girando, feliz. Sou Mariquinha. Meu pai ia pegar a gente. Os 3 fizemos o mesmo colégio. E meu pai sempre perguntava, o que vocês aprenderam? Cada um contava do seu dia. E quem tem irmão, irmã, sabe como é que é, né? A gente fica querendo disputar. Pra todo mundo fazer aquele olho no brilho. Quem teve o melhor dia? Melhor dia pra, né? Aquela competiçãozinha interna entre os irmãos. Faz parte. Cássio não sabe porque foi filho único, né, Cássio? Lamento, mas tipo, né, pra fazer essa impressão pro pai ou pra mãe quando vai buscar a gente. E meu irmão contou do dia dele, que era uma coisa de futebol, né? Porque meu irmão sempre foi muito ligado a futebol. Minha irmã contou do dia dela, que foi aprender de massinhas, e ela tava 2 anos a menos do que eu aprendendo com massinha, então tava lá com 4, 5 anos de idade aprendendo massinhas, um cinzeiro todo torto, mas enfim. E daí eu falei, bom, gente, foi incrível o dia de vocês, e daí meu pai e você, Alexandre, né? Eu falei, gente, então, eu parei o colégio. Mas como assim parei o colégio? Eu falei, pois é, né, gente? Zerei a Tava vida. eu na hora do recreio, né? Na hora do intervalo, lá tudo do lanche. Vieram todos os meus amigos, começaram a bater palma, me chamar de Mariquinha. E daí veio a inspetora do colégio, que era a zeladora, a doutora Neuza, a dona Neuza veio, tudo tal, muito braba, e falou, parem com isso, não sei o quê, todo mundo pra sala. Eu nem sabia que na época, essa senhora, obrigada, dona Neuza, tava me defendendo do que hoje a gente chama de bullying. Eu achei que ela tava... Na época eu pensei, nossa, tá com ciúme porque eu tô fazendo sucesso. E ela, não, tá atrapalhando o meu chata. close. Tá atrapalhando o meu close. Eu jurei que era isso. Né? Mas hoje eu percebo que não, que ela estava me defendendo. Por isso que eu agradeço, né? Não sei nem se tá viva, dona Neuza, mas obrigada. E meu pai, quando perguntou, e você? Meu pai deu uma freada no carro, olhou pra trás e perguntou, e você, Alexandre, fez o quê? Falei, pai, fiz a única coisa que eu podia ter feito nesse momento. Pai, eu girei. Eu girei muito, pai. Eu girei muito, porque eu sou a Mariquinha do Colégio Bom Jesus. Meu Deus. A reação do seu pai. Meu irmão mais velho sabia o que era Mariquinha. A única que não sabia era minha irmã, porque é mais nova. Minha irmã até falou, eu também quero ser Mariquinha. Porque não sabia o que era. E quando meu pai me explica o que é ser Mariquinha, que eu entendo, né, que ser Mariquinha não era um título. Daí eu não queria voltar pro colégio. Meu pai falou, bom, se já é difícil, se você não voltar sem estudo vai ser pior ainda. Eu volto pro colégio, ele me coloca no judô, me coloca no escotismo, que meu irmão já fazia. Já vi essa E história. falou assim, olha, se você não quer sofrer na vida, imite o teu irmão. E acho que aí talvez eu tenha pego um pouco do meu lado da atriz, né? Que foi a primeira faculdade que eu fui fazer, né, de atriz. E daí eu falei, talvez seja disso que eu fui fazer FAP e tudo, né? E porque eu queria imitar o meu irmão, só que não dava certo, né? Porque meu irmão, enquanto no escotismo, um queria subir no morro, né? Os meninos queriam escalar, queriam, sabe, fazer aquelas coisas de destrezas, aquelas coisas manuais que mostram força. Eu ficava plantando jardim em volta da barraca. Ninguém queria cuidar da cozinha, porque cozinha era uma coisa tida como feminina. Uhum. E eu ficava areando uma panela, então eu pegava um bombril, eu deixava aquela panela brilhando, sabe? Eu adorava esses afazeres. E aí todo mundo tirava. A pessoa ia entrar, na época era quichute que tinha, né? Que era um tênis com umas garras em volta. E daí chegava na barraca com aqueles quichutes. Eu falei: não, pode tirar o sapato. Ninguém entra com esse sapato com terra aqui dentro. Porque tinha umas travas em volta, embaixo do quichute. E eu falava: ninguém entra. Daí todo mundo começava a rir. Quando eles começavam a rir, eu começava a chorar. Porque eu sabia o que iam contar pro meu pai.
o que eu tinha feito. Eu falava, ixi, não consegui imitar meu irmão. Me Né? entreguei. No escotismo, no judô, a mesma coisa, né? Meu irmão, quando aplicava um golpe no meu irmão, ele vinha com mais raiva, querendo aplicar outro. No meu, não. Se me aplicava um golpe, por exemplo, se vinha lutar alguém comigo no kimono e o kimono tava sujo, eu falava, ui, cruz credo, o cara nem lavou o kimono. Eu vou lutar com um cara que nem lavou o kimono. Daí todo mundo começava a tirar sarro. Eu não queria lutar em outras coisas, entende? Que eu não sabia do que era. Então, esses lugares, entende? Que eram lugares que eram naturais, e pra mim, entende? Começaram a ser muito forçados nesse sentido, sabe? De eu não entender estes lugares das brincadeiras do que era permitido, entende? Daí eu comecei a me fechar realmente, entende? Eu fiz xixi na cama até 16 anos de idade, Caraca. né? Porque no colégio que eu passava, no Bom Jesus, por exemplo, né? Lá era muito separado, lá tinha turmas que eram só de meninos, no Colégio Bom Jesus, e turmas só de meninas. E eu, em alguns anos, eu fiquei em turmas só de meninos, que não eram turmas mistas. E eu passei algumas dificuldades nesses banheiros, de piadinhas, e eu falei, não vou mais no banheiro. Então eu não ia mais, eu não bebia líquido durante o dia no Colégio Bom Jesus. E eu fui do prézinho até o final do 2º grau no Colégio Bom Jesus. E o 2º grau no Colégio Bom Jesus é de manhã e de tarde, algumas aulas. Então eu não bebia líquido durante o dia. Então, lógico, eu bebia líquido quando eu chegava em casa à noite. Então, lógico que eu fazia xixi na cama, porque eu bebia toda a água do mundo, eu bebia naquele momento toda a água do mundo, entende? E daí, até 16 anos, tipo, tem algum problema com essa criança. E eu achei que eu tinha, que eu era o problema, entende? Então, essa questão das brincadeiras, pra mim, hoje Você não eu era o percebo, entende? Que eu não sou o problema, o que não era. Muito sofrimento. E as brincadeiras eram uma forma mesmo, porque ainda tinha muito isso. Meninos agem dessa jeito quando fazem brincadeira e meninas desse outro jeito. Quando eu ia brincar de casinha com a minha irmã, por exemplo, eu adorava brincar de casinha com a minha irmã. Mas minha irmã era sempre, por exemplo, e as amigas delas eram as donas de casa ou a esposa do fulano, né, a namoradinha, que o marido vinha, não sei o quê. Eu tinha um papel feminino, mas eu era empregada. Eu nunca era a namorada de alguém. Ou a esposa de alguém. Eu era empregada, que pra mim tava super bem, porque eu era empregada que ajeitava a casa, arrumava, mas eu tava num papel feminino. Já te realizava. Já, pra mim, já era uma felicidade. Quando eu ia brincar com meu irmão de carrinho, por exemplo, né? Que meu irmão adorava carrinho, né? Carrinho desses matchbox que a gente falava, e também adorava, na minha época, era Forte Apache, que tinha na época do meu irmão. Então tinha Forte Apache, que tinha lá os mocinhos e tinha os índiozinhos. Meu irmão era sempre os mocinhos e eu era os índiozinhos. E daí meu irmão chegava e falava, ajeitavam lá o Forte Apache, eu ajeitava lá as ocas que tinha dos índiozinhos lá, das pessoas indígenas, né? Que hoje em dia a gente sabe que é povos originários, né, gente? Então vocês já vão aprendendo como a gente evolui da minha época, né? Não façam mais não isso. Não façam mais isso que eu fiz. Mas daí meu irmão chegava e falava, então vamos começar a briga. Eu falava assim, não, capitão, está chegando um convite aí pra você. E meu irmão, mas que convite, Alexandre? Falei, não, está chegando um convite, pegue um convite. Daí eu já tinha escrito um bilhetinho, tudo, e mandei um dos meus indiozinhos entregar pra ele. Falou, mas o que é isso? Eu falei, leia, comandante, é um convite, não sei o que, tudo tal. Dele lia e falava assim, mas é um convite de casamento? Eu falei, sim, vai ter um casamento na minha tribo, não sei o que, tudo tal, e vocês estão convidados. Em vez da gente brigar, a gente vai se juntar, e a gente vai fazer um universo muito melhor, muito mais junto, todo mundo. Gente. E ele falou, Guilherme, Alexandre, eles não vão em casamento, eles se matam, Alexandre. Eu falei, não, mas a gente pode juntar, o mundo pode ser muito mais lindo, com os mocinhos juntados com os índios, vai ser muito mais colorido. Então não dava certo. Ele falou, não dá pra brincar com você. Você quer casar as pessoas, eles têm que brigar e não sei o quê. Então é isso, que não dava certo, dava ruim. Mas você trazia diversidade, numa época nem se falava de diversidade. Diversidade é Era isso, né, amigo? Meu amor, falando um pouquinho sobre a sua carreira. Sim. Você atuou no musical O Príncipe Desencantado. Meu primeiro musical. Ficou em cartaz 3 anos. Como é que foi a experiência de trabalhar no musical? Gente, foi tão louco, porque eu estudei... Imagina, né? Eu me formei na FAP, mas antes mesmo de me formar na FAP, eu me formei na FAP como atriz e como diretora teatral, né? Uau! E foi incrível esse período da FAP, mas antes mesmo da FAP eu já tinha trabalhado, eu fui procurar a FAP porque eu já trabalhava e meus amigos e amigas começaram a ser muito desse ramo, né, do teatro. E o pessoal começou a contar. Eu ia, como eu tava na maioria desses amigos, eu ia no Café Teatro lá em Curitiba, ia nesses lugares, e daí todo mundo contava piada, porque segundo Stanislavski, veja a memória afetiva de não sei o quê, e todo mundo, e eu falava, gente, eu ria junto, mas você nem entendeu. Eu falava, gente, mas quem é Stanislavski? Quem é Arthur? Eu falava, gente, não sei quem são essas pessoas. Que é a quarta parede de Brecht, gente. Eu falava, gente, que louca, nem parede tinha, né, gente? Que coisa biruta. Mas daí eu comecei a entender, nem parede tinha.
Mas dentro disso, né, Gui, eu comecei a ver que eu precisava me formar e ir atrás disso. Mas fiz várias peças, né? O grande diretor da minha vida e sempre foi até hoje, né? Que fez meu primeiro monólogo, César Almeida. Te amo, César Almeida, que eu fiz a maioria das minhas peças em Curitiba foram com o César Almeida. Mas eu fui fazer uma peça em Curitiba que se chamava Jesus para Cristo, que é uma peça dirigida por um dos melhores estilistas que tem hoje em Curitiba, que é o Alexandre Linhares, da House, junto com a Tiffany e tudo, meus amigos maravilhosos, que fazem meus figurinos de parada até hoje, de todos os meus momentos importantes. Eu fiz Jesus para Cristo. Quando eu fiz Jesus para Cristo, uma das pessoas que estava assistindo a peça, que é o Fernando Cardoso, lá um super diretor também e ator, chegou, me viu na peça e falou, eu quero trabalhar com você. Dali ele já me levou para trabalhar numa peça do Edson Bueno, né? Que era também um super diretor, Edson, saudade também. E aí começou a minha vida neste lugar. Só que em Curitiba eu nunca consegui fazer, por exemplo, teatro musical, nunca consegui fazer teatro infantil. Alguns ramos eram muito fechados, porque são panelinhas muito fechadas. Foi em São Paulo essa oportunidade, então? Foi em São Paulo que aconteceu o Príncipe Desencantado. Aí quando eu vim para São Paulo, que eu tive essa oportunidade, eu falei... Tanto que eu falei, a pessoa me chamou para fazer um teste, eu fiz o teste, passei, eu falei, mas tem que cantar? É o teatro musical. Eu falei... Mas eu acho que eu não canto. Daí eu fui fazer o teste, daí o Héctor Veríssimo, que é um super, né, preparador, enfim, né, diretor também, chegou e falou assim, Maitê, todo mundo canta. É achar o timbre da tua voz. E ele começou a mostrar que era possível para todo mundo. Eu comecei a entender que, tipo, lógico, tem pessoas que têm um talento natural e tem que desenvolve, mas todo mundo pode. Desde que queira desenvolver, desde que ache realmente o seu caminho. Isso foi tão lindo pra mim quando eu comecei a ver. E eu cantava 3 músicas. Eu falava, eu canto. Libertador. Fiquei super feliz que eu canto. Delícia. E foi lindo descobrir. Foi uma festa linda, que era um musical, imagina. Era um musical, Príncipe Desencantado, né? Do Rodrigo Alfer, tudo maravilhoso. Né, que tá vindo com uma festa incrível agora, que eu já tô contando spoiler do Rodrigo Alfer, né, que ele publicou, né, que vai lançar a peça Kinky Boots, né, que vai trazer um musical da Broadway, Kinky Boots, que vai estar rolando aqui, então prepare-se. Mas daí o Rodrigo me colocou na peça e a história é muito legal, porque era um rei, que no caso era eu, que fugia, então você não via esse rei no começo, você só via uma rainha que tinha perdido um rei, né, e que não sabia que esse rei tinha morrido, o que tinha acontecido. E ele tinha um príncipe, só tinha um filho, ela. E ela queria casar esse filho porque precisava que o filho, né, fosse o futuro rei. E daí começa aquelas coisas que a gente vê em Conto de Fadas, que era uma peça infantil, musical infantil, aquela coisa que a gente vê em Conto de Fadas, que é tipo, procura-se uma rainha para o meu filho, né? Sim. E daí tem baile, tem coisa, cada rainha mostrando seus talentos, enfim, tem rainha roqueira, tem não sei o quê, bem desconstruída. Só que esse rei é gay. Ele vai no karaokê, descobre um outro príncipe lá dentro e ele fala, não, mas eu sou rei, eu tenho que casar e não sei o quê. Então já falando da questão de orientação para crianças, e eu sou meio que uma bruxa, que tô sempre em volta. Só que na verdade, na metade eu tiro a fantasia e eu falo, eu sou um rei, que na verdade eu era rainha. E no final, as duas acabam sendo 2 rainhas e 2 príncipes, entende? Gente. Então fala de identidade deste rei que, na verdade, não abandonou, não morreu. Ele simplesmente precisou se ausentar para descobrir a sua identidade e de um filho descobrindo a sua orientação, entende? Então é muito lindo. Os pais horrorizados, né? Os pais levavam as crianças horrorizadas, mas os pais olhavam para as crianças, tipo, do lado, e as crianças, tipo... Tanto que no final, né, tinha um selinho entre, tipo, as 2 rainhas, tipo, né, na comemoração final, tudo tal. E daí, quando ia dar os 2 príncipes, todo mundo beija, beija, e todo mundo beija, beija, e os pais. E as crianças têm aí, porque elas entram na história do tipo, era o amor que tinha ali, entende? Então a gente vê que o problema é o adulto, até hoje. A problematização, né? Que a criança tá comprando a história do tipo, nossa, mas se amam, se beijam. Tinha uma rainha que não queria casar, ela queria ser roqueira, ter uma banda de rock e sair tocando, e tipo, eu não quero casar. E as crianças nisso, entende? Mostrando essa diversidade. Mas os adultos ainda, tipo, você viu o olhar dos adultos, tipo, nossa, agora como é que eu vou explicar pro meu filho do amor entre essas 2 pessoas? E não tinha que explicar, porque não tinha essa pergunta. Pra eles estava muito claro o amor. Não, porque as crianças estavam gritando, as crianças estavam junto na peça, né? Coitado do pai e mãe que levantasse, né? Eles que lutem. Você que vai, né? Eu vou ficar mais aqui que eu tô interessada, né? Eu tô super interessada. Então é muito legal ver essa desconstrução e ver o quanto a gente acaba atrapalhando ainda esse sistema, né? Se a gente deixasse o amor ser o amor, na verdade, né, Guigo? Então foi lindo ter feito essa peça. Muito mais simples, né? Mas é que nem o meu livro, né? Ó, tornar simples o que parece complexo. Então, muitas vezes, o simples é o mais difícil da gente fazer, né, Guigo? Eu acho. Muitas vezes, né? O simples
não é percebido pelas pessoas, Não. justamente por ser simples. Parece que a gente quer complicar tudo o tempo Que a todo. gente quer complicar. Que a gente quer botar, sabe, alguma coisa a mais do tipo, não pode ser tão simples. É. É só falar que ama, sim. Não tem que explicar, não. Tá tudo bem? Sim. A gente é que vai criando, né, dentro da nossa cabeça, essas parafernálias todas. Eu falava, gente, isso é da cabeça do adulto. Uhum. Porque criança não escolhe o amiguinho por conta da conta bancária que ele tem, porque ele nem sabe o que é dinheiro. Ele não escolhe por conta da cor. Ele não escolhe por conta da identidade ou do gênero. Ele escolhe porque, tipo, nossa, a nossa energia bateu. Deu E você match. pode ver quando você tá com teu filho, por exemplo, numa festa. Você leva teu filho numa festa, que às vezes ele não quer ir numa festa. Você leva teu filhinho, tua filha numa festa. Chega numa festa, ele não conhece ninguém. Por isso que ele não quer ir na festa. Uhum. Daí ele vê uma criança do outro lado, que ele nunca viu na vida. E a outra criança pega um fiozinho, bota na boca e começa a fazer assim. Daí o olho do teu filho já cresce daquele tamanho e fala, eu vou me aproximar, gostei daquilo. E ele vai se aproximando daquele lugar. Chega na frente do outro, que ele nunca viu, não perguntou o nome, tudo. O outro chega, pega o fiozinho e dá pra ele. Ele fala assim, quero sim. E começa a brincar, um com o fiozinho na frente do outro. Você não sabe nem por que eles começam a brincar. E você fala assim, olha. E depois quando a mãe fala, vamos pra casa, falou, não, meu melhor amigo. Eu falei, gente, você acabou de conhecer, não sabe o nome porque te deu um fio. Entende? E é isso, entende? A gente aqui começa, depois de velha, tipo, mas é filho de quem? Estudou aonde? Quem é o amigo? Já fez intercâmbio? Se formou aonde? Qual que é a faculdade que fez? Quantos pós-docs tem? A gente começa a colocar esses filtros seletivos, que nem eu falei, dessas regras que em vez de nos unirem como humanos, acabam nos afastando enquanto humanidade, é a gente que faz. E isso, pra mim, é uma das piores coisas da vida, que eu falo, gente, devia ser tão simples, né? A gente tá aqui em 8 bilhões de pessoas, pronto pra ser feliz, e por que a gente não é? Eu acho que a gente complica muito que, por exemplo, o adolescente não complica. Isso me lembra a sua participação no filme da Maísa com o João Guilherme, na Netflix. Como que foi esse convite? Como que foi gravar com a Maísa? É incrível. Os meninos são incríveis, né? Eu já tinha assistido a primeira temporada. Aham. Né? Quem não assistiu, assista, né? De Volta aos 15, né? Que tá na segunda temporada. E agora a gente soube que vai sair a terceira temporada, que vai ser De Mentira. Volta aos 18. Vai ser De Volta aos 18 agora. Então já tá confirmada aí na Netflix a terceira temporada. Me ligaram convidando, tipo, mas tem um personagem que é muito afetivo aqui na segunda temporada, que é uma pessoa mais velha, que vai ensinar pra personagem, que é a Nila, né, que tá fazendo a personagem da César, que começou na primeira e foi muito lindo, porque a personagem da Nila, ela foi descobrindo a transição e fazendo a transição na vida real dela, então ela foi passando esse processo junto com esse processo da dramaturgia, do De Volta aos 15, então é muito lindo ver esse amadurecimento da Nila em tudo isso. E daí vai ser uma pessoa que vai dizer pra ela que tá tudo bem. Que tipo, olha, você vai sentir medo, você vai ter frio na barriga. A gente ainda não tem um mundo ideal, que é um mundo que seja bom pra todo mundo, mas tá tudo bem. Vai com medo mesmo. Vai com medo e tá tudo bem, entende, Guigo? Então, é lindo. Então era uma participação muito afetiva e foi. A gravação foi muito assim, né? Tanto com todo mundo que estava envolvido. Então foi muito legal porque a diretora levou a minha história, sabe, pra eles. Então eles conheciam a minha história, conheceram tudo. Então foi muito uma recepção do tipo, como se eu fosse uma fada madrinha da personagem da Nila naquele momento, né? E a Nila acaba se transformando, que é a Alissa Marconi, que é uma outra personagem trans que faz ela no futuro, né? Porque De Volta aos 15 tem isso, né? De ser um antes e depois, de coisas vividas e tudo. Então a Alissa Marconi, que tem um pouco disso, de passar o bastão, de fazer um lado da família que muitas vezes a família não faz, né? Que a família não faz. Então, acho que é desse tipo, olha, conta comigo. Eu falo que nessa vida eu não gerei crianças, né? Eu tenho 3 sobrinhos, o Gabriel, a Camila e o Kalel, mas tenho vários desses filhos e filhas, né? Que são essas pessoas que falam, nossa, eu te vi numa parada e você falou tal coisa e aquilo, e a pessoa sabe ipsis a frase que eu disse de uma coisa, né? Falar nisso. Eu sou da geração em que os podcasts, né, se resumiam em Jô Soares. Como que você foi parar no Jô Soares, menino? Vindo de Curitiba. Minha história ficou muito conhecida porque quando eu tava chegando com 29, acho que 29 anos de idade, eu já tinha, né, não tinha, que nem eu te falei, não tinha um SUS como tem hoje, né, um sistema único de saúde, com um sistema multidisciplinar que apoia pessoas trans. Ainda é demorado, eu sei que várias pessoas trans às vezes acabam, é tudo muito demorado. Porque, infelizmente, saúde no Brasil é demorada pra tudo, né, pra dor de cabeça, pra qualquer problema que você tem. Então, pra pessoas trans também acaba sendo demorada e a gente tá nessa ansiedade de querer ser quem a gente é.
né, de virar do avesso muitas vezes e nos colocar para essa questão. E na minha época não tinha, estava iniciando esse processo que a gente chama transexualizador. E eu, que nem eu falei, eu sou muito prática, né? Eu já tinha um laudo há 10 anos falando que eu era uma pessoa trans e que no meu caso, para mim, o único caminho era a cirurgia. E como não tinha cirurgia, era só feita fora do Brasil, tudo muito caro ainda. Só tinha esses apoios terapêuticos, etc. Eu comprei bisturi, fio de sutura e fui eu mesma fazer o que eles chamam de uma orquiectomia, né? Que é a retirada dos testículos. Então, eu fui fazer sozinha a retirada dos testículos. E essa minha história acabou ficando muito conhecida, né? Porque, lógico, eu fui para pronto-socorro em Curitiba, para Santa Casa, para várias coisas. Então, deu em mídia, deu em tudo. E a equipe do Jô Soares acabou chegando por mim por conta dessa história. Querendo que eu contasse essa história. A história que você conta lá. No Jô Soares, do que eu fiz. Daí vocês vão ter que assistir. Do que eu fiz. Hoje são brincos, né, gente? Mentira. Os testículos viraram brincos hoje. Eu adoro a parte que você conta que você esmaga com raiva. E felicidade, tinha uma felicidade, tinha uma raiva, mas tinha uma felicidade, um alívio, entende? A senhora do meu lado, né? A senhora do meu lado que ficava assim, o que essa pessoa tá ali, né? E daí eu joguei, porque falavam que podiam reimplantar os testículos, né? Porque eu fui tirar no Paraguai ainda. Não foi nessa primeira vez que eu fui tirar, né? Que eu tirei sozinha, não consegui. Daí eles só costuraram, porque eu tive um desmaio quando eu tentei fazer sozinha. Porque eu não sabia que era uma região tão vascularizada. E daí eu fui pro Paraguai um ano depois, com quase 30 anos, fazer essa retirada de testículo numa clínica clandestina no Paraguai. E foi voltando do Paraguai. No Paraguai eu perguntei, pode reimplantar o testículo? Ele falou, podem, se acharem e botarem no gelo até 12 horas, pode. Eu falei, então... Você deixa um aqui no Paraguai e o outro, né? Eu peguei ônibus, eram 12 horas de viagem do Paraguai, de Foz do Iguaçu até Curitiba. Eu vim lá. E daí, quando chegou na rodoviária, eu só joguei e falei, agora já tá mais de 12 horas, amassado, quero ver juntar e colocar de novo. Sabe aqueles plásticos? Ninguém vai colocar. Tem várias. Tem pessoas que morrem fazendo isso, né? Muitas, infelizmente, muitas, né? Teve uma recente que me mandou pedindo dinheiro pra uma vaquinha, agora que abriu uma vaquinha, porque foi no hospital e também fez a retirada, então ainda continua sendo. Eu acho que a disforia mudou bastante, eu acho que a disforia, pra quem não sabe, é quando você tem esse desencontro, né? Essa desarmonia entre aquilo que você é e como você se percebe interiormente, enfim, por conta dessas pressões, opressões, desses condicionamentos sociais. E não é uma questão só de pessoas trans, a gente acha que disforia é só de pessoas trans, e não, pessoas cisgêneras têm, né? Quando você não gosta do teu nariz, quando você não gosta, por exemplo, eu sou uma pessoa que tô careca e quero botar cabelo, quando você é uma pessoa que não tá satisfeita com o teu corpo, isso são disforias, né? Que é essas desarmonias que a gente tem da visão que a gente gostaria de ter sobre aquilo que é projetado no que a gente vê no espelho. Então, pessoas cisgêneras e transgêneras têm essa disforia. Mas era muito maior, acho que essa disforia, por conta que a gente não tinha informação. Hoje a gente vê muitas pessoas trans super bem com seus genitais, coisa que no meu tempo não era muito comum, entende? Como a Nani, né? Hoje em dia, né, você não vê, antigamente você não via. Você via pessoas que olhavam seu genital e falavam, eu não quero, eu vou arrancar, vou exterminar, etc. Hoje você vê crianças trans com o apoio das famílias falando, não, você não tem que exterminar, você é um menino que na verdade tem vagina, você é uma menina que tem pênis, e tá tudo bem, não é o errado, teu corpo não tá... A gente tinha muito uma visão de que ser uma pessoa trans era estar num corpo errado. Era uma visão antiga que a gente tinha, né? E hoje em dia não, nosso corpo tá certo. Errada tá a sociedade que não percebe que somos corpos diferentes. Somos corpos diferentes, em estruturas diferentes, de desejo, de percepção de si mesmo e coisa desse tipo, né? Então essas disforias diminuíram, sabe? Tanto que diminuiu o número de pessoas trans hoje em dia. Tem muitas querendo fazer cirurgia. Quando eu falo de cirurgia é readequação genital, de reafirmação de gênero, né? Porque a gente não fala mudança de sexo, tá, gente? Ninguém muda, não tem botãozinho de mudança. Então você não fala mudança de sexo, a gente não fala opção sexual, porque ninguém opta por essa questão, nem nada. Mas quando a gente fala dessa busca, dessa disforia, por exemplo, das pessoas, entende? A gente tá falando deste lugar, entende? Desse desconforto. Então, eu acho que até isso diminuiu, entende? Hoje eu vejo pessoas trans super novinhas assim, que estão super bem. Eu me sinto super bem assim, tá tudo bem. Entende? Que elas vão pra praia e não ficam... A gente falava de aquendar, né? Que é prender o órgão sexual masculino pra trás, muitas vezes usando fita, machucando, causando doído e causando problemas até de saúde, que pode dar necrose e tudo, que vão, inclusive, de biquíni, de maiô, com o seu órgão genital mais à solta, sem precisar prender, porque meu corpo é esse. Meu corpo tem um negócio ali que tá tudo bem, eu não tenho que me envergonhar disso para me adequar e me enquadrar num lugar. E eu acho tão legal isso, que para algumas pessoas é tido como anarquismo, mas para mim é liberdade. Liberdade é ser quem você é, do jeito que você é, da maneira que você pode ser. E dentro disso encontrar a tua tal felicidade, entende? Então eu acho que essas disforias foram diminuindo. Por isso que eu luto cada vez mais por uma sociedade que seja cada vez mais livre.
Porque pessoas livres, além de incomodarem menos as pessoas, né? Porque quando você não se preocupa com o teu rabo dos outros, você tá se preocupando com o teu, né? Eu falo, quando você tá muito se preocupando com o rabo dos outros, o que os outros pensam, como é que as pessoas gozam, etc., é porque nem você tá gozando, porque nem você tá cuidando da tua hemorroida. Então, acho que você tem que cuidar um pouco mais do teu rabo, sabe? Você tá muito preocupado com o rabo dos outros. Então, eu acho que quanto mais livre for a sociedade, melhor e mais potente vai ser a gente enquanto humanidade, sabe? E liberdade é isso, liberdade é as pessoas serem do jeito que são, porque é a única coisa que a gente pode ser, né, Guigo? Ninguém pode ser nada mais do que ser quem você é. Eu sempre digo que a liberdade é o bem maior depois da saúde. Muito, é isso. Sem saúde você não faz nada, por isso que cuidem da saúde de vocês, sabe? Não façam loucuras como eu fiz. Eu sou muitas vezes exemplo do que não fazer, né? Eu fiz muita coisa errada, né, Guigo? Então, dentro do que eu tinha, né? Desespero das ferramentas que eu tinha, do conhecimento que eu tinha, mas que eu falo, não sigam, né? Porque até hoje ainda tem gente que vê o vídeo, por exemplo, do Jô Soares e vem pedir endereço do médico no Paraguai. Eu falei, amiga, qual que é a parte de você não entender que deu ruim? Exato. Não é pra você fazer. Não é pra você seguir. Tem caminhos hoje. Ah, é demorado. Eu falei, então vamos tentar procurar um trabalho pra você, que aí, quem sabe você pague num profissional particular, que você não dependa do SUS, mas vamos procurar outros caminhos. Não faz isso, porque sem saúde você não vai chegar na liberdade. Liberdade sem saúde não tem validade, né? Então eu acho que é isso. É saúde, saúde mental, saúde física, saúde intelectual, saúde num sentido amplo do que é saúde, né? Porque a gente pensa que é só, não, eu não estou doente, é saúde. Não, saúde não é além do não estar doente, entende? É de um bem-estar e de uma plenitude para chegar um pouco mais perto do que a felicidade que varia de pessoa para pessoa, né? E dentro dessas temáticas, por exemplo, que a sua assessoria ela aborda, porque a Maitê, para quem não sabe, ela está à frente de diversas ONGs, fundadora de projetos incríveis, escritora, professora. Como que é peitar tantos projetos e mais ainda, falar com empresas sobre o tema, que é algo tão delicado, tão difícil de chegar até eles? O trabalho com empresas, Guilherme, eu sempre tive muito a ver com militância, porque eu comecei a militar foi em 1990, eu comecei a militar, né? Então, muito tempo. Eu tava com 17 para 18 anos, né? Então, eu tive essa segunda tentativa de suicídio de 15 para 16 anos. E daí meu pai me levou, minha tia, na verdade, a irmã do meu pai, me levou num terapeuta, não para tentar me mudar, mas para tentar entender o que estava acontecendo, porque nem eu sabia explicar. Ele fala com quase 17 anos que eu era uma pessoa trans. E eu fiquei feliz por um tempo, que ele falou assim, olha, 1 a cada 100 mil é uma pessoa trans. Eu falava, gente, Curitiba deve ter umas 15. Feliz, né? Eu saí na rua olhando, falei, trans? Eu sou especial. Trans? Não, mas sabia que não era única, sabia que eu tinha um grupo, mesmo não conhecendo que grupo era. Então, eu falava, gente, eu tenho grupo, eu não sou sozinha, não sou louca, não sou um ET. Tem mais igual a mim. Tem mais iguais a mim, pensando ou sentindo como eu penso. Então eu fiquei super feliz nesse encontro, neste momento. E daí eu já comecei, na época eu entrei já no Grupo Dignidade, que é um dos grupos mais antigos que tem lá de militância em Curitiba, né? Que é um dos grupos mais antigos do Brasil de militância de direitos LGBTQ, que é a mais, acho que depois do grupo, tem o grupo do GGB na Bahia, que é o Grupo Gay da Bahia, tem o grupo Arco-Íris do Rio de Janeiro, acho que a terceira ONG fundada no Brasil de direitos LGBTs, que acho que está fazendo também 30 e poucos anos, é o Grupo Dignidade. Eu entrei no Grupo Dignidade primeiro para entender quem eu era. E foi no Grupo Dignidade que eu comecei a conhecer travestis, que eu comecei a conhecer trans e falava, então ser trans é isso, ser travesti é isso. E daí eu comecei a entender que também tinham travestis que eram diferentes. Você pensava, não é porque é travesti que é tudo igual. Então existem trans assim, existe, sabe, a diversidade dentro da diversidade. Existe muita essa divergência entre trans e travesti do termo para as pessoas. Por que existe essa diferenciação do termo para as pessoas? Eu tô às vezes explicar. Pra mim já teve, né? Na minha época, por exemplo, ser travesti era uma pessoa que não queria operar. Na minha época. Né? E transexual era aquela que se operava, né? Porque a gente tinha muito essa visão de que transexual era Roberta Close, a visão da Roberta Close que se operou, etc. E travesti era uma coisa mais Rogéria. Eu sou Astolfo Pinto, eu sou não sei o quê, eu gosto do meu pinto e não sei o quê. A gente tinha muito essa visão. Algumas pessoas categorizavam do tipo, travesti é aquela que vai pra rua e se prostitui, que lia no jornal, né? Travesti matou o cliente, etc. Via muito travesti vinculada geralmente a um aspecto negativo, e transexual era aquela que, tipo, a transexual se formou na faculdade. Parecia que era um grau de evolução entre uma coisa e outra. Não era marginalizada. No meu tempo a gente achava que era meio que um grau evolutivo, né? Se era um gayzinho afeminado ia se descobrir travesti quando tinha coragem, depois de se descobrir, se chegava no grau máximo da evolução, que era fazer a operação e agora eu sou mulher. Entendi. Você achava que era uma escala, e não é, são coisas diferentes. Mas no meu tempo era muito assim, condicionado nisso. Pra mim, eu não vejo diferença hoje entre ser uma pessoa travesti e trans. Pra mim é uma questão de identidade mesmo, né?
uma identidade política, né? Eu me coloco como uma pessoa travesti. Eu conheço várias pessoas que são trans ou se consideram trans e quando vão num programa de televisão falam que são travestis. Até para tirar esse rótulo negativo e pejorativo que tem na palavra travestis, de empoderamento de uma palavra. A nossa origem no Brasil, principalmente, é uma origem travesti, né? A nossa ancestralidade é travesti. Transexualidade nasceu muito tempo depois, até por conta desses entendimentos médicos dessa diversidade humana. Mas a nossa ancestralidade é uma ancestralidade travesti. Né? Então esse reconhecimento dessa ancestralidade travesti, entende? Que a gente tem que se empoderar de novo, entende? Sabe? De dizer, se é viado, sim, sou viado. Tirar o peso negativo do que é ser viado, sabe? A gente tirar esses lugares e dizer, então eu sou isso e pronto. Cadê a piada disso? E essas meninas sabe? abriram caminho. E são o caminho, sabe? Então, acho que hoje em dia tem muito este lugar, sabe? As pessoas novas, através do não binarismo, estão num outro lugar que ainda estão tipo, eu sou essa questão do não binário. Que é um outro lugar que também muito movimento social ainda não adquiriu, não aprendeu ainda. Tipo, isso aqui é um modismo. É gente elitista querendo se aproveitar desses lugares, porque é um lugar ainda que é muito de... que a gente está conhecendo ainda do não binarismo, das questões das pessoas agêneras, das questões das pessoas assexuais, entende? Como é que é esse caminho? Então, como ainda está sendo ainda construído, ainda vai ser eu falo que se a gente é 8 milhões de pessoas no planeta, nós somos 8 bilhões de letrinhas. O jeito da Maitê, a identidade minha, a orientação é muito Maitê. É única, né? É única. É como impressão digital que cada pessoa... Pode ter gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos, a impressão digital dos dois vai ser diferente. Por mais que você coloque no mesmo colégio, com a mesma roupinha, com o mesmo grupo de amigos, eles vão ser diferentes em alguma coisa. Então, essa diferença que nos torna único, né? A diversidade é a maior igualdade que a gente tem como humanidade, entende? Então, dentro desses conjuntos, eu comecei primeiro lá no Grupo Dignidade, participando dos grupos para aprender quem eu era. E depois que eu aprendi, eu descobri lá dentro o lugar do privilégio, que eu falei assim, nossa, mesmo lá dentro, eu comecei a ver que a grande maioria das pessoas trans não tinha apoio da família. Eu falei, olha como eu sou privilegiada. Comecei a ver que várias pessoas lá dentro, além de trans, eram pretas. E falei, gente, numa sociedade racista, isso é um privilégio. Vi pessoas trans com deficiência. Eu falei, eu não tenho deficiência ainda. Mas eu não tenho deficiência. Eu falei, nossa, que privilegiada eu sou. Que a gente vive num lugar sem acessibilidade, com dificuldade para as pessoas. Então eu comecei a ver esses lugares e falei, eu tenho que usar esse meu privilégio para abrir portas. É o que eu falo. Quanto mais privilégio a gente dorme, Guilherme, mais a gente tem que ser parte responsável da mudança quando a gente acorda. Quanto mais privilégio você tem quando você dorme, você tem que ser agente de mudança. Você não pode ser mais um, você tem que ser o um que vai ajudar essa sociedade a ser melhor, porque senão você tá fazendo errado. A sociedade só vai ser melhor, entende, Guigo, quando for bom para todo mundo. Não pode ser bom somente para algumas pessoas, tem que ser bom para todo mundo. Bom que eu digo com relação a afeto, com saúde, educação, com relação a transformar sonhos em propósitos de vida, senão a gente deu ruim como sociedade, entende? Porque senão sempre vai ter essa desigualdade presente. Então foi aí que eu comecei esse trabalho de militância, quando eu comecei a me identificar enquanto esse lugar de privilégio, e que eu tinha que usar da minha vez, que eu tinha através dos meus privilégios, de portas que foram abertas para mim através desse privilégio, para que essas pessoas que têm voz, porque a gente acha que não, essas pessoas não têm voz, têm. Todas as pessoas têm voz. Essas vozes não são ouvidas, né? O que a gente tem que fazer através dos privilégios é fazer com que essas vozes tenham vez de serem ouvidas. É por isso que eu não gosto muito da palavra empoderamento, porque você não vai dar poder para outra pessoa, você não vai tirar o teu poder e dar para ela. Ela tem. Você tem que reconhecer o poder que ela tem. E ela também. Nossa, e ela também, muitas vezes, entende? Então é este lugar que a gente tem que fazer. E isso foi me levando para os lugares de militância, então, de fundar. Eu fundei a primeira organização só trans lá em Curitiba, que é o Transgrupo Marcela Prado, entende, sabe? E daí eu fui participando de várias dessas construções. Aqui eu sou madrinha da Florescer, que é a maior casa de acolhida que tem de pessoas trans aqui em São Paulo, entende? Então eu fui participando do Grupo Mães da Resistência, que eu sou influenciadora e embaixadora. Então eu fui participando desses lugares, porque para mim movimento social é o movimento de onde eu venho, é o movimento que eu construí a minha identidade através dessa observação dos outros, entende, Guigo? Então foi isso. As empresas vieram com a Transemprego, que eu não acreditava, porque eu era muito traumatizada de empresas, porque quando eu fui fazer direito, essa minha faculdade de Direito lá, quando eu fiz faculdade de Direito em Curitiba, que era só Direito na época ainda, né? Hoje é uma universidade com vários cursos. Eu fui fazer Direito, por exemplo, quando eu fui no 5º período, que eu fui procurar estágio, que todo mundo vai fazer, eu era apaixonado por Direito Penal. A gente fui nos 20 melhores escritórios de Direito Penal e eu sempre fui muito boa aluna por conta daquilo que a gente falou de querer ser sempre a melhor em tudo que você faz, por conta deste lugar que a gente precisa sempre estar um pouco mais à frente dessa eterna aprovação, tudo, Guigo. Dos 20 escritórios, nenhum me deu oportunidade de estágio. Eu tranco minha faculdade de Direito no 5º período achando que o problema era comigo.
Caramba. Porque eu não entendi do que hoje a gente fala nas empresas de vieses inconscientes, que são esses preconceitos. Uhum. Então, quando entro para trabalhar dentro das empresas, entende? Hoje em dia são 2.475 empresas que eu passei. Quando eu entro neste lugar de trabalhar nas empresas, eu entro com o pé atrás falando, vocês são ruins, vocês são aquelas pessoas que não me deram oportunidade. Então, eu mesma tive que tirar os preconceitos que eu tinha daquela época que eu tinha vivido. E hoje em dia é o que eu faço. Só no passado a gente empregou 1.113 pessoas trans só no passado. Uau. São 2.475 empresas parceiras da Transemprego. Foram 726 palestras só no ano de 2022 que eu fiz. Entende? Eu viajei do Arpoca ao Chuí. Entende? Ensinando gente a não ter medo de gente. Ensinando a gente a ter fluxo de recrutamento e seleção que de verdade sejam mais humanos. Que tratem com humanidade as pessoas. E é o que eu faço hoje em dia nas empresas, ensinando este caminho, entende? E mostrando que é possível. Porque a gente só pode... O pessoal pergunta para mim, mas qual que é a empresa ideal? Não tem. Não tem empresa ideal porque a gente não é o humano ideal. A gente só vai ter empresas e sociedades melhores quando a gente for melhor enquanto sociedade. E é por isso que eu falo que não adianta a gente criar, por exemplo, lógico que é importante ter uma Erika Hilton, a gente ter uma Duda Salabert lá, representando a gente dentro da nossa esfera federal, como deputadas e etc. Lógico que é importante criar essas normativas, mas se você não tem do lado de cá uma população que respeite essas leis, e você sabe disso, elas são perdidas, essas leis, por mais incríveis que sejam. Se você tem empresas com ótimos códigos de conduta, que as pessoas colaboradoras que estão lá dentro não respeitam esses códigos de conduta, não funciona. É por isso que eu falo que a gente, eu e você, que somos CPF, a gente é que vai mudar esse CNPJ. Não é o CNPJ que vai mudar o CPF. Uau. A gente precisa ser agente dessa mudança. E isso eu comecei a fazer nesses anos todos que eu trabalho com empresas, né? Sendo professora, que eu amo ser, fazendo essa parte de consultoria com a Integra Diversidade, entende? Levando um pouco mais de possibilidades, entende? Transformando este lugar... sabe, que sejam mais, que as pessoas possam ser mais felizes, né? Que a gente fala com o ambiente de segurança psicológica, porque pessoas felizes, logicamente, vão produzir melhor. São aquelas empresas que você não vai dizer só, eba, sextou, eu tô indo embora. Você vai dizer, eba, segundou, eu também voltei. Porque você vai ver que aquelas horas que você dedica, no mínimo 8 horas, que às vezes é mais de trabalho que a gente dedica, você tá dedicando para empresas que estão construindo não só produtos bons e serviços incríveis, né? Porque para mim uma empresa só deveria existir se tivesse bons produtos e serviços, né? Senão não deveria existir. Mas transformando, dedicando o teu tempo para que o nosso mundo seja melhor. Esses dias eu li uma frase de uma escritora chamada Djanira Silva. Ela tem uma frase que ela diz assim, nessa vida, a gente acha que a gente é o que a gente junta. O dinheiro que a gente junta, as roupas que a gente junta, os amores que a gente junta, os trabalhos que a gente junta. Mas a gente é totalmente contrário. A gente não é o que a gente junta. A gente é o que a gente espalha. Até porque o que a gente junta, né, dessas coisas todas que a gente junta, a gente nem vai levar. Seja porque você vai morrer e o caixão não tem nem gaveta, seja porque se você for cremado, cremada, vão botar fogo naquilo que você está tentando levar. Nem isso você vai levar. Agora, o que a gente espalha, as sementes que a gente planta, que a gente nem se preocupa, porque a gente só está preocupado em acumular, em juntar, em ter investimentos que a gente tem, etc., entende? A gente não se preocupa com a gente junta. Empresa é a mesma coisa. Empresa não é bons produtos e serviços, é o que ela espalha de verdade para que esse mundo seja um pouco melhor, seja um pouco mais humano. A marca que ela deixa. Tá, que a gente segue nessa revolução 5.0. A gente que vem da revolução 4.0, essa revolução tecnológica, de chats, GPTs, de tecnologias, de inteligência artificial, entende? A revolução 5.0 é a revolução humana. Que a gente tem que ser a melhor versão da gente do que a gente era ontem. E agora o que eu mais conheço nessas palestras que eu faço é assim, milhões de pessoas que vêm me procurar, Maitê, eu quero mudar minha empresa. Maitê, eu quero mudar o mundo. E eu falo, e vamos mudar você? E a pessoa... Não, mas eu não preciso. Eu falo, não. Tem que começar por você. Você precisa, porque se você não mudar, vão ser 8 bilhões de verdades. Sim. E aí vai ser quem tem mais poder. Olha, eu tô te pagando, você vai se executar do meu jeito. Aí um querendo botar a verdade em cima do outro. Todo mundo tem que mudar. Todo mundo tá enviesado. Todo mundo tá ruim. Todo mundo tem que ser essa melhor versão. Eu posso dizer, Maitê, que muitas dessas sementes estão na diversidade, equidade e inclusão, seu livro. Estão aí várias sementinhas. Parece complexo. É um livro que o Ricardo Almeida trouxe aí a gente, né? A Carolina Guinara, a Sandra Gioff, a Super Jojete Lemos e eu para escrever junto com o Ricardo, que foi o grande mentor para juntar essas mulheradas todas aí. É um livro bem didático para as pessoas que querem começar. Tá sendo bem legal e acho que é um livro para as pessoas começarem, para saber que não tem tamanho de empresa, que todo mundo pode começar. É um livro que não é só para empresa, então é um livro para a gente começar fazendo as nossas famílias, que também é um universo de microempresa das nossas famílias, né? Do nosso
Família que eu digo, não só de parentesco, mas família, essas pessoas que a gente, por afeto, vai acolhendo nas nossas vidas, etc. Então é um livro pra gente entender como fazer essas pontes. É um livro que te ensina como você ter essa observação, né? Porque ser humano não nasceu pra ter limite, né? Limite é bom em cartão de crédito quando a gente não tem dinheiro, né? Limite é município. Município. Uma coisa que eu sempre falo. Ou cartão de crédito e quando a gente não tem dinheiro, né? Pra gente nasceu pra ser horizonte. Uhum. Ser humano nasceu pra tirar aquele cabresto que a sociedade impõe desde que a gente nasce e fazer assim. E tipo, oi, tem 360. É por isso que fala que o melhor sensômetro que a gente tem, ó, é pescoço. Uhum. Porque você consegue olhar e começa a perceber, tipo, por que não tem pessoa preta nessa festa que eu vim? Por que eu vou naquela pizzaria e eu não vejo pessoas com deficiência naquela pizzaria que a pizza é tão boa? Ah, é porque tem degrau, elas não conseguem subir. Você começa a entender da acessibilidade. Uhum. Você vai numa festa de 15 anos e você fala, gente, eu tô numa festa super incrível, com um ótimo DJ, etc. Por que só tem 2 pessoas pretas? Uma tá me servindo no bar e a outra tá limpando minhas fezes. Será que elas não gostam de estar aqui dentro? O que acontece? Você começa com o teu pescoço a perceber que tem algo muito errado na tua vida. E quando você percebe, você começa a querer ser agente dessa mudança, que nem eu falei. E é isso que vai mudando. Porque você não consegue mais estar nesses ambientes se você não for agente dessa mudança. Sabe? Você começa a ver que o errado é você se você não faz alguma coisa pra mudar aquilo. Gente, esse livro maravilhoso da Maitê, vai estar o link aqui embaixo para vocês conferirem. Vale muito a pena. Foi escrito com muito carinho. Foi. A importância desse livro é imensurável, meu amor. Eu acho importante a gente trazer um pouco agora também sobre homofobia e transfobia, que é um ponto um pouco delicado, mas eu acho que a gente vai conseguir trazer ele com leveza. E para isso, hoje, para falar com a gente sobre homofobia e transfobia, a gente vai receber o advogado Arlen Carvalho, que com apenas 21 aninhos de idade, passou na OAB, é especializado pela USP em Direito Civil, busca através dessa área do direito a responsabilização do homofóbico e transfóbico pelos seus atos, sendo advogado responsável pelo processo contra o Estado relacionado ao caso de agressão policial motivada por homofobia, o qual eu fui vítima em março de 2019. Seja muito bem-vindo, meu querido Arlen Carvalho. Eu que agradeço o convite. Muita coisa... Meu querido, muito obrigado por aceitar esse convite e estar aqui com a gente para bater esse bate-papo, para fazer esse bate-papo. Nossa, o prazer é todo meu, Guigo, ter a oportunidade de poder falar de um tema tão pouco discutido atualmente, né? Então é um prazerzaço falar, né, sobre o tema e sobre o seu processo, né, exclusivamente. Eu acho importante a gente abrir um parênteses sobre o que aconteceu aquele dia, porque muitas pessoas perguntam, mas o que de fato aconteceu? O que foi a agressão? Como que aconteceu? Em que pé está o processo judicial? Então, eu acho importante a gente dar um resumo para vocês sobre o ocorrido, até para as pessoas compreenderem melhor o que de fato aconteceu. Muito bem. Março de 2019, era pós-carnaval, uma semana depois que tinha acabado o carnaval, o bloco da Cláudia Leite, na Barra Funda. Eu tava muito feliz porque era o bloco que eu mais queria ir, eu amo a Cláudia Leite e tava muito feliz de estar lá. Só que no meio começou uma chuva muito forte. Do nada, no meio da festa começou uma chuva muito forte. E eu tava com um amigo e a gente tava se divertindo no meio dessa chuva. A gente falou, bom, vamos correr. Ele tava com uma capa de chuva. Vamos dividir essa capa de chuva em algum lugar e a gente vai pulando de ponto em ponto até conseguir um lugar mais seguro pra gente ficar. Isso a gente fez. Tá os dois ali agarradinhos na mesma capa de chuva, numa situação até cômica, e a gente enxergou uma marquise com diversos policiais. Eles estavam se protegendo ali da chuva. Falou, olha, é uma ideia interessante, a gente vai estar até mais protegido, né? Porque vai estar com vários policiais à nossa volta. Quando a gente chegou lá, a gente tentou entrar, mas os policiais, eles com um cacetete fizeram assim, empurraram a gente. Tudo bem. Ok, a gente não vai entrar... A gente viu ali uma árvore muito próxima. Era uma questão, assim, de 10, 15 metros de distância daquela marquise. Vamos se proteger ali. A gente se protege ali, a gente vai saltando de ponto em ponto até conseguir um lugar bem tranquilo pra gente se proteger da chuva. E a gente ficou embaixo daquela árvore que tava ali e os policiais se incomodaram com o fato da gente estar ali embaixo e estar dando risada, se divertindo. E um deles saiu, que era o comandante deles, saiu da posição. Ele foi até a gente e falou,
aí vocês também não vão ficar. A gente ficou sem reação. Eu posso saber por quê eu não posso ficar embaixo da árvore? Vocês podem me falar um motivo plausível pra eu não ficar aqui embaixo? E eu tava completamente sóbrio. Eu não tinha, até porque na semana anterior eu tinha bebido, não queria beber nada, eu tava completamente sóbrio, completamente ciente do que eu tava fazendo. Eu estava perguntando de uma forma clara por que eu não podia ficar. Não estava desrespeitando ninguém, não tava fazendo mal pra ninguém. Nisso começou a maior confusão, porque veio um policial daqui, outro policial dali, e eles começaram a agredir a gente gratuitamente. Gratuitamente. Não teve explicação. Eles simplesmente queriam que a gente saísse dali. E eu não entendia o que estava acontecendo, por que estava acontecendo. Até então eu não tinha associado ao crime de homofobia. Nem passou na minha cabeça. Sim. Falei, nossa, eu devo ter vacilado muito como policial. Porque eles estão fazendo isso com a gente, porque eu devo ter feito alguma coisa muito errada. Quando eu me dei conta, eu estava sendo arrastado por 6 policiais durante todo o trajeto ali ao redor da churrascaria até um ponto onde estavam as viaturas. Uma viela onde estavam as viaturas. E ali eu lembro que eu só gritava, por favor, não me mata. Por favor, não me mata. Porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo, por que eles estavam fazendo aquilo. Aí eu levei um soco na boca, qual marca eu tenho até hoje, inclusive, fiz alguns procedimentos para diminuir, mas não vai sair. Até hoje eu tenho uma marca no olho, que toda vez que eu olho no espelho ali, eu falo, nossa, ficou uma marca ali. Todos os dias eu lembro disso. E eu falava, não, não me mata, não me mata. E eu lembro que eu levei um mata-leão. E esse mata-leão, ali veio um branco. Apagou. Eu não lembro o que aconteceu, porque eu apaguei. Eu lembro que eu tava no chão. Onde que eu tô? O que tá acontecendo? Eu levantei, tava tudo sujo de sangue, não entendendo por quê. Eu posso ir embora agora? Posso, moço? Eu levei um chute na bunda. Falou, agora vai embora. Eu falei, nossa, eu fiz alguma coisa muito errada. Eu devo ter feito alguma coisa muito errada para os policiais terem feito isso comigo. Nesse meio tempo, eu perdido ali no meio da multidão, sem entender nada, com a boca aberta, sangrando, chorando, e eu encontrei meu namorado. E o meu namorado ficou completamente sem reação quando viu aquilo. Na época eu tava com o Saulo, a gente era casado. E o Saulo ficou completamente desnorteado. Ele chegava e perguntava pros policiais, por que vocês fizeram isso com ele? Faz isso comigo! Faz isso comigo! E eles não faziam nada. Aí a gente foi entender depois, eles estavam sendo filmados pelas pessoas já. Eles estavam em evidência porque estavam com câmeras em cima deles. Aí eles não iam fazer nada. Então, nesse momento, o Saulo se revoltou e ele gravou um vídeo que ele postou nos stories. E nisso, o Pedro do Põe na Roda, ele viu o que estava acontecendo, a gente é muito amigo, e ele falou, amigo, eu tô indo pra ir agora. A gente se encontrou, ele falou, você precisa agora ir no médico. Você precisa saber se você não teve nenhum dano no seu cérebro. Falei, então, vamos lá. A gente foi pro médico, a gente tive que costurar minha boca. E ali, dali a gente seguiu pra delegacia. E da delegacia foram horas e horas e horas pra prestar um depoimento que eu não sabia se eu ia conseguir prestar. Porque eles fizeram de tudo pra gente não prestar o depoimento. Eles chegavam e falavam, a gente tem um caso muito grande aqui acontecendo, vou ter que esperar, volta amanhã. Ele falou, se a gente voltar amanhã, a gente não vai voltar. Não adianta a gente falar, porque a gente vai ficar cansado, a gente vai falar, não adianta, não tem como. A gente dormiu na delegacia. Eu, Pedro, Paulo, Saulo. E ficamos por quase até amanhã. Na parte da manhã, a gente prestou a queixa e dali a gente seguiu pro ML para fazer exame de corpo de delito. Foram dezenas de marcas que foram encontradas em mim, de cacetetes. Tem as fotos, né, no Instagram mostrando isso. Nas minhas costas, no peito, o rosto, e isso foi tudo laudado. Disso, a gente precisava disso porque a gente já pretendia fazer justiça com esse caso. Não poderia deixar isso calado. Eu falei, a gente precisa fazer um escândalo com isso. E eu peguei as fotos que a gente tirou pra mandar pros amigos do que tinha acontecido. Falei, eu vou escrever tudo o que aconteceu nas redes sociais e a gente vai fazer um barulho com isso. A postagem, ela ganhou proporções gigantescas. Chegou na Pablo Vittar, a Cláudia Leite me ligou pra saber se eu tava bem, se eu tava amparado, se a minha família tava cuidando de mim. Ela chorou no telefone comigo, falando, meu Deus,
que bom que você tá bem. Eu não sei como que a Cláudia Leite conseguiu o meu número. E eu ficava assim, sem reação, emocionado de estar acontecendo, e ao mesmo tempo, cara, eu sobrevivi a isso por muita sorte. Eu sobrevivi porque estava claro, porque os policiais estavam provavelmente com receio de fazer alguma coisa ali e criar alguma situação maior, e porque eu era branco. Eu sei que isso não teria sido o mesmo fim se tivesse sido com um menino preto. Eu sei que teria sido completamente outro caminho. As pessoas iam olhar com outro olhar. Eu eu li nas redes sociais absurdos, tipo, eu vi ele roubando. Ele roubou o sapato da minha... Eu nunca mais esqueci disso. Ele roubou o sapato da minha filha. Eu nem sei quem é sua filha, moço. Eu tô aqui falando sobre o que aconteceu comigo. Você imagina se eu não estivesse dentro desse arquétipo que tem que fazer um escândalo mesmo. Se a gente não faz um escândalo, a gente que tem todas as possibilidades de fazer um escândalo, a coisa não muda. A coisa não anda. Então, dentro desse universo, dentro dessa lógica, a gente fez de tudo para tornar o caso mais público possível. E você levou sorte pelo Fantástico também, né? É esse ponto agora que eu queria entrar. Como que... quem conseguiu a questão do Fantástico foi a minha mãe. Como que foi a questão do Fantástico? Primeiro, deixa eu me recompor. Cada vez que conta essa história é bastante difícil. Porque eu procurei o Fantástico. O Fantástico não, eu procurei um repórter, um amigo meu, o André Salamucha. Beijão, André. E lá de Ponta Grossa. E ele... contando para ele e como que poderíamos divulgar, né? Mas não me passou pela cabeça que tivesse alguma imagem na época. E ele prontamente já buscou acesso aqui em São Paulo. E quando ele acessou, por acaso, se descobriu que tinham imagens. E que naquele mesmo domingo iriam sair aquelas imagens, logicamente que pela força do André. A gente descobriu que tinha as imagens na hora que eles chegaram lá em casa. A gente não sabia que o repórter tinha, que o cinegrafista tinha imagens que eram minhas. Ah, sim. Ele descobriu lá na hora. Ah, tá. Então, eles foram entrevistar por intermédio do André. Sem saber Mas que tinha daí, imagens. depois, descobriram as imagens, tá. E daí, o que eu tenho a dizer, gente, é que se eu tivesse visto aquelas imagens sem saber que o Guigo estava vivo, eu teria me desesperado muito mais. Porque a impressão que dava é que estavam levando ele para o mato, para trás do mato lá, Pra longe da vista das pessoas, né? Uns arbustos, né? Para matar. E, infelizmente, se fosse uma situação assim de um garoto preto, ele teria sido morto, com toda certeza. Não sei até por que pouparam, mas eu acredito que a gente acredita que tenha sido por isso, que pouparam a vida dele. Porque eles foram dispostos, eles foram dispostos a apagar o Guilherme. Né? Detalhe, eles não pegaram identidade, porque o correto, né? Se você fez alguma coisa errada, eles pegam sua identidade, eles colocam ali no sistema deles. Nada. Ninguém sabia nem meu nome, nada. Não. Foi completamente fora do procedimento, né? Não, exatamente. Independente de qualquer coisa, né? O ato de você repudiar um tipo de agressão tem que ser proporcional ao dano. Se você causou algum tipo de dano, né? A forma que a polícia militar deveria agir deveria ser proporcional ao dano que você causou. Entende? Então, se você está embaixo de uma árvore e você questiona um policial militar o porquê que você não pode ficar ali embaixo da árvore e ele te agride, e pior que isso, ele te leva para um lugar escondido, né, longe da visão de todas as pessoas, né, para poder te agredir, isso já demonstra uma desproporção, né, independente da sua orientação sexual. Então, só esse ponto já é suficientemente claro para demonstrar que houve aí um excesso da polícia militar. Ponto. Né? E aí o interessante é que essa questão sua, Guigo, chegou para mim de uma forma muito informal, porque eu estava com você, já era seu amigo, né? Estava com você ali, né, no ambiente, numa oportunidade, e aí você me questionou a respeito da situação,
né? Você falou, tava conversando, da morosidade que tudo isso, né, tava se tornando cansativo, que nada ia pra frente e eu parei pra pensar, eu falei, poxa, o judiciário e os setores administrativos realmente são morosos, mas não a esse ponto, né? Então tem alguma coisa realmente que tá muito errada, né? E ao pesquisar a situação, eu percebi que a mesma instituição, né, que causou o dano era a instituição que estava investigando. E, obviamente, né, que se é a mesma instituição, vai arquivar o caso e vai colocar a culpa na vítima. Na vítima. Isso é muito óbvio. E isso aconteceu com a ratificação do Ministério Público, o que é muito pior, né? E aí, naquela oportunidade, eu falei, Guigo, sinto muito, mas eu acho que você precisa judicializar. E quando eu falo judicializar, é levar para alguém que seja imparcial. Porque eu não posso dar o direito, né, ao agressor de decidir sobre o dano que me foi causado. Isso é muito óbvio, né? Então eu preciso judicializar, eu preciso levar para um setor que seja imparcial, que possa analisar a minha situação de acordo com as provas que eu tenho. E eu tenho muitas provas, né? Eu tenho filmagens, eu tenho testemunhas, né? Eu tenho tudo que for possível para que o juízo, né, a figura do juiz, no caso, né, enquanto competência, possa analisar minhas provas e possa dizer se eu tenho realmente o meu direito de ser quem sou. Então, esse foi o principal cerne da questão, sabe? Hoje a repressão à comunidade LGBTQIA+, ela equipara-se ao crime de racismo. Por que a gente ainda não tem uma lei específica para o crime de homofobia? Você acha que a gente está próximo de encontrar um caminho mais adequado? Ou em que pé está essa resolução? Bom, essa equiparação já é um grande avanço, né, para a comunidade, no que tange a possibilidade de criminalização, né? Mas aí eu começo a refletir sobre essa situação de criminalização e responsabilidade civil. Né? Por exemplo, a gente tem a possibilidade de criminalizar, que foi a possibilidade que você tentou inicialmente, né? E você tem a possibilidade de você levar isso ao judiciário, né? E tentar responsabilizar civilmente o Estado, a fazenda pública, em detrimento do dano que você sofreu, né? Existem projetos de leis para serem aprovados, o STF não é competente para legislar, mas na falha, na ausência de uma lei, seja por mandado de injunção, seja por uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né? O STF ele tem, né, a capacidade e a legitimidade de poder, né, decidir determinadas situações para que determinados grupos possam ser abarcados, né, por certos direitos. Então, enquanto ainda não existe um projeto de lei aprovado pelas duas casas no Congresso Nacional, existe uma equiparação ao crime de racismo, né, que está lá no artigo 20, né, da Lei 7.716, onde você pode utilizar, né, para poder levar o seu direito a um dos entes administrativos. Mas a questão é, se eu levo a um ente administrativo que não está preparado o suficiente para poder entender o meu direito e poder efetivar o meu direito, como é o caso da Polícia Militar, que te causou dano e ela mesma teve que julgar o inquérito policial, eu tenho que judicializar, né? E ratificado pelo Ministério Público, o que é pior. O pior Você de falando tudo. isso parece piada. Chega a ser um absurdo tão grande. A pessoa que te causou o dano é a pessoa que decide o que ela vai fazer. Então você entra num crivo de subjetividade. Exato. Entendeu? Eu, enquanto causador do dano, né, tenho a subjetividade de decidir se eu vou querer ou não, né, reconhecer o seu direito de ser quem você é, né? Porque ali ficou muito óbvio, né, pela situação, né, que era uma situação de homofobia. Óbvio, não né? se justificava. Não nada se mais. justificava. Não existe outra justificativa para tudo aquilo, né? Então, assim, a necessidade de você judicializar é muito importante, né? Porque você leva tudo isso para o crivo da imparcialidade. Sim. Né? Então, juntando todas as provas, né? Por mais que o juiz ele também não reconheça na sentença, você ainda tem a possibilidade de poder recorrer, né? Para o Tribunal de Justiça. Você ainda tem a possibilidade,
né? De ir para o STJ, de ir para o STF, ou cumulativamente nos dois, no recurso especial, no recurso extraordinário, né? Então, assim, você tem a possibilidade de levar para mais pessoas poderem analisar o seu direito, né? Então, para mim, essa equiparação do crime de racismo... Eu sou civilista nato, né? Eu não sou criminalista, né? Então... Mas, assim, você deixar isso na seara criminal, né? Você deixa muito sobre o crivo da subjetividade. Sim. Né? Você pode pegar um delegado que seja extremamente homofóbico. Você pode também pegar um delegado que não seja, né? Então, você fica muito nessa questão de lidar com a subjetividade da autoridade que está ali analisando a sua situação. Né? Quando você leva para o judiciário, não. Né? Então, essa é a grande dica. Essa é a grande dica. Sofreu violência, judicializa. Judicializa, com certeza. Você quer fazer um boletim de ocorrência inicialmente? Faça. Porque o boletim de ocorrência é a sua primeira prova ali. Você vai conseguir provar no boletim de ocorrência que você sofreu um dano, pelo menos. Né? Caso você não tenha uma testemunha, caso você não tenha uma filmagem, caso você não tenha alguma outra prova. Então faz o boletim de ocorrência. Mas não deixa de judicializar. Pelo menos nessa situação atual em que a gente se encontra, né? Onde existe ainda, nessa questão de equiparação, não existe uma lei ainda aprovada, né, que possa fortalecer e nos proteger, né? Então é mais ou menos isso, né? É judicializar e levar para o crivo do judiciário. Puxando um pouquinho para a realidade da Maitê, das mulheres trans como um todo, como que você tem percebido os casos de transfobia no Brasil? Como que eles têm evoluído? Tem evoluído? As resoluções elas têm chegado ou tem sido uma dificuldade ainda muito perceptível para que essa comunidade seja atendida judicialmente? Judicialmente é mais pelo crivo da responsabilidade civil mesmo, né? Aí se equipararia também à questão da homofobia. Agora, Maitê, você pode me corrigir se eu estiver errado, já que você também está na seara aí administrativa. Existe um decreto aqui em São Paulo, né, que dá o direito da mulher trans procurar a delegacia da mulher e se proteger administrativamente. E até de colocar junto, né? A Maria da Penha já é aberta, inclusive, para pessoas trans, né? Para mulheres trans e travestis, né? Então a Maria da Penha já é extensiva, já tem esse entendimento como uma extensão para você estar usando em caso de violência que você tenha, enfim, né? Então aqui já tá. A gente sabe que a gente ainda tem delegacias, lógico, a delegacia da mulher é um lugar onde você consegue uma abertura muito mais humana, né, porque são preparadas de uma maneira diferente, mas a gente sabe que também ocorrem vários casos de transfobia dentro dessas delegacias também, né, porque a gente ainda tem, infelizmente, inclusive, tanto... Não só juízas, mas a gente sabe que o feminino é muito melhor nessa questão de amplitude, de entendimento dessas humanidades, mas a gente sabe que a gente ainda encontra muitas delegadas que ainda são fechadas com relação a isso, que ainda acham que mulheridades tem a ver com cisgeneridade, tem a ver com ter nascido com útero, então a gente sabe que ainda tem essa dificuldade internamente, né? Mas essa necessidade que o doutor falou, da gente denunciar, né? Porque o que a gente tem é a denúncia, né? Porque quando não acontece a denúncia, né, Guigo, muitas vezes é como se não tivesse ocorrido o fato, né? Então o fato tem que ser colocado. Por mais que não tenha punição, por mais que você saiba que o teu direito não vai ser respaldado, entende? Mas ter a denúncia, ter um boletim de ocorrência, por mais que deem cansaço como derem você, e a gente ainda tem um sistema que vai fazer isso, porque vai te cansar para que você não faça, né? Vai te preparar para que você... não adianta você fazer, né? Quantas vezes você escuta as pessoas falando, né? Não adianta. Sim, eu ouvi que você vai ter mais um, não adianta, sabe? Então, é você fazer, mesmo que não adiante, entende? Porque este passo é essencial, que nem o doutor está falando, porque sem isso você não tem nada mesmo, entende? Então faça mesmo, faça registrar, entende? Se não quiser registrar como homofobia, como transfobia, faça constar em ata que a pessoa não quis que registrasse como homofobia e transfobia mesmo sendo, entende? Faça constar isso mesmo que ele não queira tipificar isso enquanto crime ou quanto atitude criminosa, entende? Então façam a denúncia. Então hoje em dia tem esses decretos, né? A gente tem uma abertura muito melhor, eu vejo, né? Mas tudo que é nosso aqui ainda é muito na esfera do Supremo, né? A gente acabou de ver, né? Nessa semana que passou, a gente acabou de ver nomes de mães lésbicas sendo tirados das suas identidades na Itália, né? Nossa, das identidades na Itália, a gente acabou de ver. Então, os nossos direitos, não pense que é muito diferente, né? Isso está acontecendo na Rússia, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo não só em países que a gente pensa de tradição africana ou de tradição
de religiões diferentes e muito diferentes da nossa, etc., né, enfim, de países que têm outras vertentes, né, onde 40% dos países ainda ser uma pessoa de identidades e orientações diversas é pena de morte, né, então aqui a gente fugiu há pouco tempo disso, mas a gente estava saindo para um caminho desse fascismo, desse novo nazismo, de todo esse lugar, entende? Então é importante que a gente reconheça isso, porque os nossos direitos aqui no Brasil ainda são reconhecidos através de jurisprudências ou formas de apoio do Supremo. Sim. Trocou-se o Supremo, muda-se a legislatura. A gente não está no corpo da lei. Apesar da gente ter uma Constituição cidadã, que é a Constituição de 88, que é linda, né? É uma Constituição. Se você ler a nossa Constituição, ela é maravilhosa, né? No artigo 5º, no caput da nossa Constituição, diz lá: todos são iguais perante a lei, sem discriminação de blá blá blá, e várias linda, coisas. né? A teoria é linda. Só precisava a nossa Constituição. A gente nem precisaria ter outros corpos regimentais. A gente não precisaria ter esses montes de códigos de conduta, de tipificações, se a Constituição cidadã fosse respeitada na sua integralidade, coisa que não é, de fato, entende? Então, o que a gente precisa de fato, entende, Guigo, é as pessoas entenderem que, tipo, às vezes pode não adiantar no teu, mas sem o teu vai ficar mais difícil da gente conseguir fazer, entende? Então a nossa luta tem que ser constante, entende? Não dá pra gente baixar a guarda e dizer tá tudo bem, porque não tá bem, entende? Não somos todos iguais, entende? Infelizmente, a gente sabe, que eu falei, que a diversidade, a nossa igualdade, somos todos diversos, mas algumas pessoas, por conta desses privilégios ou da falta de acesso a esses privilégios, vai ter mais dificuldade. Principalmente se for gay, principalmente se for trans, principalmente se for preta, simplesmente se você for mais de 50 anos, se você for uma pessoa migrante, você vai encontrar mais dificuldades, porque a gente não tem uma lei que verdadeiramente é inclusiva para todo mundo. Então, as dicas que o doutor está passando, do tipo, denunciem, façam, fique que nem o Guigo falou, entende? Fique horas lá, não sai enquanto não fizer. Se fortaleça, se você não tem pessoas, procure ONGs para estar junto com vocês, entende, sabe? A gente não tá mais sozinho. Hoje em dia tem muito sistema de apoio, entende? Se você não tem, coloque na internet, grave vídeos, entende? Peça para as pessoas estarem junto. Se você sofreu alguma coisa, pegue 2 testemunhas perto, entende? Sempre tem um vizinho vendo, pergunte, pegue o telefone dessa pessoa. Eu sei que na hora a gente tá nesse nervosismo, é muito difícil ter essa consciência, mas pegue essa consciência, porque é importante nos casos como esse, sabe? Pra gente conseguir fazer um caminho, pelo menos, para dar início nisso, sabe, Sim. Guigo? Porque tem leis, está mudando, mas ainda está muito longe do que a gente precisa, né? Arlen, você tem mais algum caso relacionado à homofobia e transfobia que a gente pode comentar também? Olha, de homofobia e transfobia não exatamente, porque as pessoas realmente elas não querem procurar os direitos, elas não se colocam no lugar de detentoras do direito, sabe? E principalmente agora, porque essa decisão de equiparação é de 2011, né? A gente sabe que, a Maite pode até me corrigir se eu estiver errado, na década de 80, por exemplo, na ditadura militar, os policiais iriam até os bares, né? Até as casas de dança. Se você não tivesse uma carteira registrada, por exemplo... Stonewall, né? Você ia preso, ia pra delegacia, enfim. Então a gente já nasce numa sociedade que é extremamente preconceituosa, né? E isso faz com que as pessoas cresçam com essa ideia de que elas não possuem direitos, de que elas não podem efetivar os seus direitos, e podem sim. Por exemplo, no seu caso, se a gente consegue uma sentença de procedência, a gente consegue um precedente judicial, né? Que inclusive pode ser utilizado por outras pessoas que passem pela mesma situação que você, né? A gente sabe que um processo, ele tem um efeito interpartes, né? Ou seja, né, se você está ajuizando uma ação contra a fazenda pública, né, o efeito daquela sentença, teoricamente, vai ser para você e a fazenda pública, né? Salvo raríssimos casos onde você pode levar para o STF, né? E pode ter o que a gente chama no direito de transcendência dos motivos da sentença, né? Que é algo bem técnico, enfim, né? Mas via de regra é para você, né? E para a fazenda pública. Mas nada me impede que, se eu, Arlen, sofrer um caso de homofobia, eu posso utilizar aquela sentença e os fundamentos daquela sentença para dizer, opa, determinada juíza decidiu num caso similar. Já tem uma base, né? Exatamente. Faz uma analogia, né? Já tem um histórico de casos. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então isso cria um precedente, entendeu? Então é extremamente importante você validar o seu direito de ser quem você é no judiciário. Mas veja que grave o que você colocou, que são poucos casos, né, que você diz que não desconhece nesse momento, e nós sabemos que diariamente essa população sofre ataques, sofre violência. Isso só se comprova o quanto não se busca essa judicialização, né? Exatamente. Muito sério. Exatamente. E como que ficou o teu caso, afinal?
No caso, ele tá em julgamento. Não julgamento, né? Ele tá... Seu caso, Processo. É. seu caso, então, né? Seu caso começou no administrativo, simplesmente arquivaram o inquérito policial, né? O Ministério Público ratificou. Eu falei pra ele, não, a gente precisa judicializar isso aqui, né? Então eu judicializei, a juíza recebeu a petição inicial, pediu para que a Fazenda Pública se manifestasse e a Fazenda Pública se manifestou, não se relatando a um caso de racismo, né? E nem a de lesão corporal. E nem a desproporcionalidade da atuação do MP em relação, né, ao seu dano, né? Simplesmente falou que não era caso de indenização e nem de responsabilidade civil. Ponto. Seria o quê, então? Nada. Seria um caso de improcedência da ação. Desobediência. Diante de filmagens, Mandei mal, né? diante de filmagens, diante de fotos apresentadas, né? E aí a juíza foi, né, me pediu para apresentar réplica. Eu, obviamente, né, refutei todos os pontos ali da Fazenda Pública, né? E aí a juíza me questionou a respeito dos danos estéticos. Vamos lá. Você teve um dano estético em 2019 e a gente tá em 2023. Você é uma figura pública. Você acha que você não vai querer reparar o dano estético que você teve? É óbvio que você vai querer reparar. E mesmo assim ela insistiu em querer que, né, a gente levasse você até um perito para fazer a análise dos danos estéticos, né? Eu falei, não, a gente não vai levar porque não existe dano estético mais, não naquela proporção que eu te apresentei, né? A gente tá falando aí de um lapso temporal de anos, né? Qualquer pessoa vai tentar, se tiver condições, obviamente, tentar reparar o dano estético que sofreu, né? E aí a gente apresentou o laudo, né, do seu dermatologista, né, para tentar comprovar documentalmente, né, a situação que você sofreu de dano estético, né? Ela, então, voltou atrás em relação a essa prova, mas a gente começou a entrar na fase de instrução probatória, né, que é a fase de instrução processual, onde serão ouvidas testemunhas, né, que é toda aquela coisa que a gente conversou, né, que vai ser marcada uma audiência, né, onde provavelmente vai ser por videoconferência, né, nova moda de judiciário depois da Covid-19, e vão ser ouvidas testemunhas. E como que você se sente, assim, depois... 2019 a gente, né, a gente tá falando aí de 4 anos, né, quase 4 anos ou 4 anos. Como que você se sente com essa falta de apoio, com este nada, com essa coisa cansativa? Como que você se sente como pessoa, assim, depois de tudo isso? Você se arrepende de ter feito um processo? Você não se arrepende? Você acha que faltou alguma coisa? Como é que tá você, Gui? Eu não me arrependo de ter feito o barulho que eu fiz com esse caso. Porque quando eu percebi que eu tinha ali uma oportunidade de fazer uma limonada com aquele limão, que o que eu quero dizer com isso? De tornar o caso público e incentivar outras pessoas a fazerem aquilo que eu estava fazendo, eu coloquei no meu livro um capítulo sobre o que fazer em casos de homofobia, ditando passo a passo. O que você faz na delegacia, como se procura advogado, se não tem advogado, como pagar advogado, o que você faz, se não estão te ouvindo, o que você tem que fazer. Eu fiz um vídeo também, vou deixar até para vocês o link aqui embaixo. Eu me sinto com um dever cumprido com relação à sociedade, de não permitir me calar, não deixar que as pessoas me calassem, não permitir que a injustiça me tirasse a voz. Porque a única coisa que eu tinha ali naquele momento era a minha voz. Era fazer o maior barulho que eu poderia fazer com aquele caso e tornar aquilo público. Então, tá sendo difícil? Tá sendo difícil. Tá sendo demorado? Tá sendo demorado. Mas tá andando. Tá sendo feito. Porque se a gente simplesmente para e fala, não, é muito cansativo, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. A gente nunca chega. É cansativo. Viver é cansativo. Viver dói. A vida dói. Os traumas que a gente carrega, eles ficam marcados. A gente carrega isso toda a vida. Você tem mais medo hoje em dia de ir num lugar, por exemplo, num show desses e saber que algo pode acontecer, independente de qualquer coisa? Hoje em dia você tem um pouco disso. Eu passo por um policial e fico com medo. Até hoje. Até hoje eu falo, nossa, me arrepia. Eu fico com medo de quem estaria ali pra me defender. O que é um absurdo, porque minutos antes eu pensei, vou ficar próximo de um policial. Vai me defender, que é o que aconteceu a vida inteira. Eu jamais poderia imaginar que o sistema se voltaria contra mim, porque eu estava me protegendo da chuva embaixo da árvore.
Não porque você estava se protegendo da chuva embaixo da árvore, Ao porque meu várias ver, ali. outras pessoas, né? Ao meu ver, ali. Estavam ali. É por você ser homossexual. Só que uma coisa que me deixou muito triste na época é que ele tomou essa decisão de deixar a coisa grande, né? Até para incentivar outras pessoas, né? E muitos casos surgiram, muitas denúncias surgiram, né? No canal. Mas o que nós ouvimos é que ele estava tentando tirar proveito para se promover. Né? Quer dizer, as pessoas dão um jeito, né, nesses momentos, além dele sofrer aquela violência, ele ainda sofreu a violência de acharem que ele estava tirando proveito de uma situação triste que aconteceu com ele. Né? Sendo que era totalmente o contrário. Ele Mas isso estava acontece precisando... muito, né? No nosso meio isso é muito forte, pra né? que Aconteceu com ele- o Pedro, que foi citado aqui na HMC, aconteceu com o Pedro do Põe na Roda, no caso, infelizmente, do falecimento do marido, entende? Aconteceu quando vai expor. Então, infelizmente, né, pessoas trans, pessoas LGBTs não estão... A gente vê pessoas trans e LGBTs exercendo tendo atitudes homofóbicas, transfóbicas, a gente vê mulheres exercendo machismo, a gente vê pessoas pretas exercendo racismo. A gente criou uma sociedade tão doente que a gente vê essas pessoas que, infelizmente, né, e é uma frase que não é minha, mas que falam, realmente, eu não sei de quem é, mas já fica claro que não é minha, falando, né, que o opressor só é forte porque entre o oprimido tem muita gente querendo tomar o lugar do opressor, Sim. entende? Então, tem muita gente dentro desse lugar que acha que se associando a esse tipo de coisa ou tendo esse tipo de discurso, entende? Tá um pouco menos vítima ou tá um pouco menos suscetível a ser vítima de algo, entende? Então, isso acontece no nosso meio, né? Porque vem do nosso meio, muitas vezes, esse tipo de acusação, entende? Vazia, entende? De pessoas que vão ser a próxima vítima. Sim. Ou estão muito perto de ser a próxima vítima, Nem né? sabe. Do algoz, da pessoa querer ser algoz daquela situação, achar que isso, eu tô sendo algoz e vai me liberar, não vou ser menos vítima ou ter chance menor de ser vítima, né? Então é muito cruel isso, entende? E é difícil a gente olhar com humanidade para isso, porque é desumano, entende? Como é que você vai olhar para uma crítica dessa, de uma pessoa que foi violentada, no que ela tem de principal, que é a vida, que é o direito a ser quem é, e simplesmente existir, que é o que a gente faz enquanto humano, existir. E uma pessoa é tirada todo esse direito que você volta a não ter credibilidade do que você pode ser na vida. Você não volta a acreditar no que é uma polícia, você volta a não querer ir mais numa festa e é o trabalho dele de estar com várias pessoas em volta e sempre você vai estar já procurando rota de saída, onde que não Nossa, tem não sei o horror. quê, que você vive nesse terror, entende? Então, quer dizer, isso não tem preço, entende? E daí você encontra o Ministério Público que diz e compactua com uma atitude dessa, com todos os dados sendo compactuados. Imagina quando você não tem os dados, mas tendo todos os dados, informações, denúncias, vídeos, etc. E mesmo assim, nada é feito, entende? Então, por isso que eu queria saber o teu sentimento, porque não deve ser fácil, né, Gui? Mas é muito bom ver a roda girando, a coisa acontecendo. Por isso, assim, eu tô muito agradecido por vocês trazerem essa troca aqui, o Allen, trazer toda a parte do embasamento técnico que me faltava muito, havia muita dificuldade para explicar de uma forma técnica, e a sua sensibilidade, Maitê. Agora, vamos tornar a coisa um pouco mais leve. Eu quero saber um bate-bola da sua vida. Vai, papum. Não tem mais bola. A vida não tem mais bola. As bolas foram tiradas. Vamos bater outra coisa. Vamos bater outra coisa. As Maitê. bolas não vai rolar. Vamos bater lábios. Se bate lábios, mas não bola. Maitê, um bate-pepeca. Vamos lá. Bate-peca. 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 É o novo quadro. Conta pra gente um sonho. Um sonho. Ah, de doce de leite, né? Acho uma delícia. Inclusive, temos aqui. Obrigada, Cacho. Um sonho de doce de leite. Encheu a gente de docinhos de leite. Maitê, um medo que você tem. Medo. Eu tenho medo de parar de acreditar nas pessoas. Morro de medo disso. O dia que eu achar que pessoas não são o que a gente tem de melhor, eu vou desistir da vida. Então, quero continuar acreditando que sempre o copo tá mais cheio e que a nossa humanidade é ainda o que a gente tem de melhor enquanto existência nisso que a gente vive, que a gente chama de mundo, entende? Então eu tenho medo. Se um dia eu parar de acreditar, como eu vejo muita gente parando de acreditar em gente, parando de acreditar na política, parando de acreditar nas possibilidades de um mundo melhor, parando de acreditar em transformar sonhos em propósitos, pra mim vai ser como se tivesse me arrancado a vontade de viver. Então eu não quero ter isso na minha vida. Esperamos que não aconteça. Esperamos que não aconteça. E um filme?
Ah, tem tantos legais, né? Vem na sua Barbie. cabeça na hora. Tá louca, né? Barbie. Vim toda de Inclusive, ela tá rosa, toda de Barbie. Barbie. Não, mentira. Um filme que eu amo de paixão, que assisto várias e várias vezes, aconselho vocês a verem na Netflix, é Laertes, né? Que é da Laerte Coutinho, Ah, eu já que vi, é é maravilhoso. cofundadora da Transemprego junto comigo, né? Que foi fundada pela doutora Márcia Rocha, que vocês têm que conhecer aqui no canal também. Então, Laertes, assistam Laertes, que é uma história de vida, para mim, é uma das pessoas que a gente tem hoje em dia na contemporaneidade, cartunista da Folha de São Paulo, enfim, de várias coisas. E para mim, é uma das pessoas que eu chamo de irmã e que é uma das pessoas das mentes mais privilegiadas. Então, assista esse documentário dela, porque realmente é um rebuceteio. Uma música. Uma música. Ah, eu tenho escutado muito Lineker, né? Então eu amo tudo que seja de Lineker, né? Mas tenho escutado também Linda Quebrada, tenho escutado MC Trans, tenho escutado Pepita, tenho escutado muitas cantoras trans, Traeme, que é uma cantora maravilhosa que eu tenho escutado, uma jovem cantora trans também que eu tenho escutado. Então eu tenho escutado muito. Na minha playlist hoje de Spotify tem muitas cantoras trans, entende? Então eu tenho dado muita voz para cantoras trans, entende? Uhum. Principalmente mulheres trans pretas. Eu tenho escutado muito esses gritos que vêm em forma de alerta de como esse mundo pode ser melhor e ao mesmo tempo nos provocando naqueles pontos neurálgicos, dizendo dói, né? Eu falei, aham, então você precisa dessa dor. Então eu tenho gostado bastante disso, né? Então eu tenho escutado bastante. Um momento mais especial da sua vida. O momento mais especial da minha vida foi o momento em que eu decidi que eu não queria mais pensar em suicídio na minha vida, né? Quando eu decidi, e meu pai me falava isso, né? Meu pai me falou uma vez que ele falou assim, olha, suicídio é uma solução definitiva para problemas temporários, né? Uau. E é isso. Então eu entendi que é o bem mais precioso que eu tenho e é com ela que eu vou fazer essas pontes que eu acredito que são possíveis e tudo. Então, para mim, quando eu entendi que, tipo, minha vida é não só importante, mas é talvez a mais importante que eu possa ter criado para criar este lugar, entende? Que eu consegui parir finalmente o ser humano que eu nasci para ser, porque durante muito tempo eu achava que eu não tinha por que ter nascido, né? Tanto que eu queria exterminar com essa pessoa. Então, quando eu descobri que eu pari realmente essa mulher e que hoje em dia eu olho no espelho e falei, olha, Mulherão, hein? pegava se eu fosse lesa. Ainda não sou, mas Vai falei ter quem uma- sabe no futuro. Vai ter uma fila Não. no reality Eu show. pegava, mandem já os currículos, lembrando, ela está solteira. Então podem mandar e etc. Né? Então acho que esse momento de reconhecer a tua força, a tua potência, e você sentir que, tipo, você não é mais uma, né? Você é a uma que falta para que a gente seja essa sociedade A melhor, única. foi muito importante. A única, a necessária para esta mudança, né? Que você não é um grão de areia, você é a areia que falta para que aquele mar seja o mais lindo do mundo, entende? Que lindo. É isso. E qual é o seu lema de vida? Meu lema de vida é ame e deixe viver, entende? Deixe as pessoas serem felizes, entende? Eu tenho uma frase, né, que é uma frase do Peter Brook, que é um cara do teatro muito legal e que me acompanha também há bastante tempo. E ele diz assim, nessa vida tudo pode, só não pode qualquer coisa. E o qualquer coisa é ser o que as pessoas fazem de perspectiva da gente, de sonho dos outros, entende? Então, seja o que você nasceu para ser, vá parir esse ser humano que você é. E não é fácil parir, porque quando a gente vai parir o ser humano que a gente acha que a gente vai ser um alecrim dourado, né? De perfeições, de virtuosas, de coisas boas. E não, a gente vai parir que você vai perceber que você é egoísta, que você tem raiva, que você tem inveja, e que você Você é é humano, somatório, você é humano, tem esse monte de coisas E dentro. você pode sim. E você pode com muita força, sabe? Então não Pode, seja sim. qualquer coisa, não aceite qualquer coisa, sabe? Porque o que eu mais encontro com as pessoas que eu trabalho, porque infelizmente eu trabalho com pessoas que estão abaladas nessa coisa de acreditar em si mesma, dessa coisa de estima que a gente fala, entende? Então, elas chegam pra mim falando, Maitê, pra mim eu quero qualquer coisa, eu quero qualquer emprego, pode ser qualquer profissão, pode ser qualquer coisinha. E eu falo, não aceite qualquer coisa, porque você não é qualquer coisa. Porque se você aceita durante muito tempo qualquer coisa na tua vida, em pouco tempo você fica se achando qualquer coisa. E a gente vive numa sociedade que nos ensina a ser pouca coisa. Que nos ensina que a gente não pode, que você não vai conseguir, que não é direito teu, que você não tem potência pra isso. É mentira. Mentira, falei? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? E a gente vive nessa sociedade que diz pra gente que a gente não pode. A gente pode tudo, que nem eu gente falei. pode Só não tudo. pode qualquer coisa que aceitar essas coisas que dizem que a gente não pode, né? É isso. Pode sim. Pode Gente, sim. com essa mensagem maravilhosa e cheia de boas vibrações que a gente
termina o episódio de hoje. Não deixem de conferir o livro da Maitê que está aqui, olha. A gente vai deixar também um link para vocês na descrição. Segue a Maitê Schneider nas redes sociais que vão estar ali. Você que está procurando um advogado sério, competente, que vai abraçar a sua causa e vai fazer acontecer do jeito mais humano possível, procura essa pessoinha, Dr. Arlen, que vai estar também nas redes sociais. Procurem a Arlen. Eu acredito que muitas pessoas devem estar procurando pessoas tão engajadas e com tanta vontade de fazer acontecer. Meu querido, muito obrigado por tudo que você tem feito para mim. Todo o nosso caso de confiança, de força, de perseverança, você tem feito toda a diferença. Sem você, eu costumo falar para você, sem você a coisa não teria ido, porque eu teria desistido. Então, obrigado por não me deixar desistir. Guigo, a sua causa também é a minha causa. Então, foge também do meu profissional. Vem pro meu pessoal. Então, conseguir efetivar um direito seu é conseguir efetivar o direito de muita gente. Então, assim, o prazer é todo meu, cara. Lindo. De verdade. Meu amorzinho, muito obrigado. Você não vai emprestar a sua mãe, pra quem precisar de uma mãe incrível que nem a sua, você não vai emprestar? Essa já é minha, gente. É tua de casa de todo mundo, sai, ó. Mas você vai falar para as pessoas seguirem nas redes sociais? Tem que falar agora. Aliás, a gente não deixou isso claro. Agora porque vocês gostaram da Josi Queiroz aqui, ela vai aparecer. Episódio sim, episódio não, apresentando o Não Pode Mais Sim. Assim, ó, me segue aqui nas redes sociais. Segue nas redes sociais, eu ainda tô aprendendo, viu? Compartilha, dá um like. Toda envergonhada. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença. Semana que vem tem mais podcast. E não esqueçam, não pode? Pode sim!